expressar a sua opinião, você pode mandar a sua pergunta, que nós estaremos aqui para conversarmos não só com o prefeito Thiago Ribeiro. Nesse momento eu me torno até que eu sou um fã de todos eles, fã de suas obras, né? Me sentindo parte feliz desse momento da nossa cidade de resgatarmos essa história. Então, Evânio, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer nesse momento aqui, eu conversando com o prefeito e com a vice-prefeita, nossa querida Paulinha, agradecer a presença do Antônio Carlos Guerreiro, agradecer a presença do Kiko, né? Queria que fique à vontade, daqui cada um, Evânio aí a boa noite aqui, os nossos. Mudamos, inclusive, o horário do programa. Geralmente nós fazemos as manhãs das quintas-feiras e hoje teve um pouquinho de atraso aí, mas é o tempo que a turma chega e pode participar aqui da nossa conversa da história dos 188 anos de emancipação política da nossa Cascavel, agora de 17 de outubro, no próximo domingo. Boa noite. Agradeço o convite e vamos dizer assim, a felicidade e a satisfação de estar aqui para contribuir com algumas informações sobre a história de Cascavel e principalmente o evento que se aproxima, né, os 188 anos. Porque Cascavel, ele foi o 23º município criado na província do Ceará. Então essas terras que hoje representam Cascavel, Bibiribe e Pindoretama, elas pertenciam parte ao Aquiraz e parte ao município do Aracati. Então, o que tem ali pelo Rio Pirangi, naquela região do Rio Pirangi, como aqui no lado de Mataquiri, onde tinha assim, as duas referências geográficas, um lado o Pirangi pertencia ao Aracati e a Mataquiri, com aqui o Rio Catu, né? Tudo isso aí pertencia ao Aquiraz. Então, o Cascavel foi construído, o quê? Eram terras desses dois municípios e criaram Cascavel, a vila de Cascavel. Entre Aracati e Aquiraz. Porque era um lugar que precisava ser criado. Ele só foi criado no dia 6 de maio de 1833. Criado. Ele não foi inaugurado, instalado, não. Foi a lei discutida lá na Assembleia Provincial, em Fortaleza, e quando essa criação foi feita, Cascavel tornou-se independente, mas a inauguração só ocorreu no dia 17 de outubro de 1833, que nós comemoramos. Não foi a criação, é a instalação. Né? Que a instalação aí passou realmente o município existir Cascavel entre o Aquiraz e o Aracati. E depois, precisa nem entrar em detalhes, mas sabemos que Bibiribe e Pindoretama foram criados com terras do Cascavel, e não mais de Aracati e nem de Aquiraz. Bibiribe em 1951, não é isso? 51. E Pindoretama em 1987. Foi criado em 51, mas só foi instalado em 54. Isso. O Bibiribe só foi instalado em 54. Mesma coisa nossa, no dia 17. É o nosso 17. Né? Então, isso é interessante a gente saber, muita gente fica, não, porque não foi o dia 6 de maio. Não, 6 de maio foi criado lá na Assembleia, houve muita discussão, porque não queriam que emancipasse, criasse mais um município na província que tal, mas o prefeito, o presidente do estado, né, o governador, o presidente, que o nome era presidente, da província, era presidente da província, ele criou porque precisava Cascavel ser uma sede, e como realmente foi. Está com 188 anos. Sem nenhum processo de retrocesso, porque Bibiribe foi, com 8 dias depois, voltou. Para as pessoas entenderem, porque temos na história dos municípios do estado do Ceará, alguns municípios que foram emancipados, depois houve um retrocesso e passou a ser um distrito novamente, e Cascavel nunca ocorreu isso. Até Aquiraz teve. Até Aquiraz sofreu esse processo em 1833. O Cascavel ficou com Bibiribe, com Aquiraz, com Aracati, foi uma confusão. Era bom ser prefeito nessa época, não era? Não, e se deixar a gente passa de Fortaleza hoje em dia, eu quero ter a oportunidade. Então, Carlos, e aí agradeço também aqui a sua participação,
né, para poder contribuir com as pessoas que estão nos assistindo. É importante nós temos em texto, né, a história registrada de Cascavel, por força dessas pessoas, como seu pai, né, você, por vocação também, é um profissional da história, né, você consegue acrescentar e ser essa grande referência para as pessoas, para os alunos dessa história de Cascavel. Então, à medida que a gente tem escrita, a gente vai ter também isso em forma de imagens hoje. Isso aqui vai ficar uma coisa registrada, né, desse encontro. Essas pessoas, todos nós vivemos em Cascavel aqui, mas dificilmente a gente se encontra, cada um no seu, né, no seu pedaço, né? Mas eu tenho certeza que nós temos em comum esse nosso amor à nossa cidade. Eu sou suspeito a falar, mas eu tenho, né, eu acho que todo mundo percebe isso, o carinho que eu tenho pela cidade de Cascavel. E isso acho que tende a fortalecermos, né, esse registro que a gente de fato tem que deixar, até porque hoje, lamentavelmente, a imagem está se sobrepondo à escrita, né? Mas enfim, estamos aqui deixando um legado, né, importante para as pessoas que estão nos assistindo. Até porque dificilmente nós estamos até tendo, Paulinho, agora o cuidado, acho que o Evandro depois, cada um pode falar sobre isso. Nós estamos levando para as escolas a história da cidade de Cascavel, porque é necessário. Se nós não preservarmos essa história, seremos uma cidade no futuro que não preservou o seu passado. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e mudar essa chave. Entendeu? Então eu queria que você ficasse bem à vontade. O Kiko, que daqui a pouco vai falar, o Kiko tem registrado, né? Tem tido cuidado de registrar, como a gente sabe que tem o Nirês, que tem um acervo muito grande de imagens da história de Cascavel. O Franci tinha, né? Franci era o Francisco de Sena Rodrigues, que depois vocês podem também mensurar, vocês fiquem à vontade, dessas pessoas que, assim como nós, tinham o hábito e o amor pela história cascavelense. Então, Tom Carlos, eu queria que você acrescentasse aí as palavras do Evandro também, essa fundação da cidade de Cascavel, a desenvoltura, o desenvolvimento da história de Cascavel nesses 188 anos. Boa noite, né, a todos e a todas, né, prefeito Tiago pela iniciativa, vice-prefeita Paulinha, agradecer aqui o convite, né, junto com o nosso professor Evânio, né, que é uma figura que carrega a história de Cascavel. Quando eu olho para ele, eu lembro do meu pai, né, porque eram dois parceiros aí da construção, né, de parte dessa história. A presença aqui do Kiko, né, que é um grande memorialista, fotógrafo, faz um grande trabalho aí nas redes sociais, né. E é isso, Cascavel é um município, né, como o Evandro falou, com muita importância na história do Ceará. Se você pegar a história do Ceará, Cascavel, tanto no cenário socioeconômico, no cenário político, vai ser um município de grande destaque, pela sua posição geográfica, pela sua evolução social e política. Cascavel, ao longo desses 300 anos, mais de 300 anos de história, vai se consolidar como um grande e um importante município da história do nosso estado. E é importante, né, como o Evânio frisou, essa questão da emancipação política do nosso município, que é importante diferenciar. O município ele completa 188 anos de emancipação política, que virou município, né, mas tem 326 anos de existência. Porque as pessoas às vezes não fazem a diferenciação da emancipação e da fundação. A fundação é de 25 de fevereiro de 1694, quando os fundadores, né, Domingos Pais Botão e João da Fonseca Ferreira, chegaram, né, e tomaram conta daquilo que era chamado de Sesmaria, que eram terras que eram doadas a portugueses, aos chamados homens bons, aos sesmeiros, né, da época, que eram os caras que ocupavam essas sesmarias, e Cascavel é fundado nessa data. E a data de emancipação é quando Cascavel vira município, né, no 17 de outubro de 1833. Então são duas datas que às vezes se confundem, mas o aniversário que nós comemoramos da cidade é no 17 de outubro, que é a data de emancipação política. E habitualmente os municípios comemoram, né? O de emancipação política. Sempre emancipação. Não de fundação. Né? Na hora da ata, que vale é quando o prefeito, o presidente da Câmara de outro município, como o caso aqui de Cascavel, que veio
um cascavelense presidente, e ele fez a ata com a Câmara de Vereadores eleita no dia 1º de outubro de 1833. Houve a eleição dos 5 vereadores, ele veio com um secretário, fez a ata de instalação do município. Aí passou a existir, que ele se refere ao aniversário, é comemorado nesse dia. Não só o Cascavel, mas todos os municípios cearenses comemoram no ato da instalação, porque o município passou a existir naquela hora, não foi na criação que votaram lá na Assembleia Provincial. Ali foi a votação, discutiram, vai existir o município. Mas só então, existiu... para tirar a dúvida das pessoas que existe a pessoa às vezes tem essa dúvida. Da fundação com a data da instalação do município. Do município. Muito bem. Kiko, boa noite. O Kiko tem tido aqui a responsabilidade, né? Veio sobre você e graças a Deus você está se saindo muito bem, na minha humilde opinião, de estar registrando as imagens hoje de Cascavel, mas naturalmente tentando preservar aqueles acervos de outras pessoas que já fizeram o que você está fazendo hoje, né? Então o Kiko tem sido essa grande referência. Eu encontrei com o Kiko já em diversos momentos, né? E ele tem esse olhar por diversas vertentes, diferentes vertentes, Evânio, né? A gente vê o Kiko na praia, vê o Kiko no mercado, vê o Kiko... Estamos nos aproximando na estrada, ver o Kiko dentro do cemitério, por exemplo. Nós já teve num dia de finados que nós nos encontramos dentro do cemitério e aqui, Thiago, aqui é fulano, Kiko aqui é fulano, entendeu? Então, assim, há de fato hoje a preocupação dele, que ele creio que faça com muito prazer, né? Esses registros da história de Cascavel em suas diversas vertentes. Como é que tem sido isso? Como é que você tem armazenado isso? Como é que você tem tido acesso a um acervo tão grande dessa história cascavelense, inclusive contribuindo com o que o Evânio escreve, você agora está registrando em imagens. Eu sempre trato a história olha, o livro do Barão, o livro do Evânio e o livro do Oswaldo, né, do Oswaldo Sampaio, Oswaldo Benício, né, e do Nelson Bessa, né, ele traz uma história cronológica. E a do Cascavel em retalhos, ele já traz um registro da imagem, né, das memórias, mas assim, então cada um ali também contribuindo, e o Kiko entrou muito bem nessa história das memórias. Eu queria saber como é que você tem conseguido fazer tudo isso. Bom, como eu costumo dizer, nas minhas saudações nas redes sociais, boa noite aos cascavelenses, os aqui nascidos, ou aqueles que para cá vieram, né, engajando-se em um cotidiano de realizações positivas, né. Então, esses cascavelenses que vieram, que também se engajaram no nosso cotidiano, também são cascavelenses de coração, né. Então, boa noite a todos e também agradecer aqui o convite, no meio desses personagens aí de grande capacidade, né, o prefeito, o Paulinho, Capitão Bessa, né? O Capitão Bessa é que me guia na sua nau, aí pelos mares da memória cascavelense. Porque eu sou novinho ainda, viu? Mas assim, eu acompanhava na época que o Evânio jogava com os veteranos, um grupo que foi criado no quintal do pai dele, e eu cheguei a jogar, meu pai jogava bola também lá na Cascaju. E o Evânio, muita gente, a turma mais veio conhecer como o professor Evânio, diretor lá do Colégio Cascavelense. Mas o Evânio foi marinheiro, né, Marinha Mercante. Então, por isso que o Kiko está se referindo aqui ao Capitão Evânio. Não é o militar, mas é o capitão, comandante. Exatamente. Então, essa iniciativa da fotografia, que é uma habilidade que eu tenho, né? Então, eu peguei isso e associei ao legado dos outros fotógrafos, da Quiterinha, do Alfredo, do Honorato. Então, eu me valho das fotos que eles deixaram para fazer o meu trabalho. Então, surgiu aquela ideia de fazer aquele trabalho de comparação, né, de o antes e o agora. Inclusive, foi feito aquele livro. E isso fazia no Facebook, nas redes sociais.
E quando o Nelson Bessa, né, deu a sugestão de fazermos um livro, né, ele foi um grande incentivador dessa ideia. E a fotografia, como diz o Boris Kossoi, que é o fotógrafo, historiador, professor, ele diz, a fotografia é história e com ela se confunde, né? Então é muito importante registrar. Hoje eu registro a cidade que vai ser vista futuramente. Assim como hoje eu vejo a cidade do Alfredo, a cidade do Honorato, do B. Lopes e de vários outros fotógrafos que registraram esse momento. É uma forma de contribuir para que essa memória permaneça viva, porque, como foi falado, se não preservarmos essa memória, nós vamos ter uma amnésia coletiva. A cidade não vai ter memória. E hoje nós temos aí uma infinidade de ferramentas para capturar, para armazenar, né? Isso tem que ser muito bem aproveitado. Essas ferramentas nômades aí, que você, onde vai, leva para tirar uma foto. E eu gosto muito de observar que tem pessoas fazendo isso. Pessoas que se inspiraram aí no Barão, no Antônio Carlos, no Evânio, ou até nas minhas fotografias, para fazer isso também. Não é o caso do Jailton? Cascavel Memória, né? Cascavel Memórias. E ele enfatiza uma coisa muito interessante, que é o que Cascavel tem de mais valioso, os cascavelenses. Ele coloca muita foto de pessoas ali. Por exemplo, Crônicas de Cristais, no Facebook. Um trabalho muito bom, muito humano. Como eu falei para você aí em off, né? Em plena época da inteligência artificial, eu defendo com veemência a humanização do conteúdo, né? E esse trabalho surgiu quando eu voltei de Brasília, em 2011, para até mesmo resgatar a minha própria identidade, né? E quando eu vi a cidade tão mudada, tão modificada, eu comecei a fotografar. O Kiko, só para eu fazer aqui uma contextualização, o Kiko é cascavelense, morador ali da rua Acelino Queiroz, ali aquela rua da infraestrutura, atrás da Praça da Matriz, era vizinho da Vó Toinha ali, que é atrás da igreja. Então, o Kiko é um cascavelense nato, mas que passou aí umas temporadas no Distrito Federal, lá em Brasília, né? Aí saiu daqui nos anos 80, mas quando voltou em 2011, certamente, por si só, pegou uma cidade, encontrou uma cidade diferente. Muito diferente, né? É isso? Muito Então, diferente. só para contextualizar aqui a sua história. Então, e aí eu passei a fazer esse trabalho de mostrar como a cidade tem se modificado. E interessante que em 2017, quando foi lançado o livro, com aquelas imagens, um ano depois já tinha que atualizar. Tudo muda muito rápido, né? E eu faço isso assim com muito prazer, com muita satisfação, porque eu sei que essas imagens algum dia vão servir para uma referência sobre a cidade. E uma coisa que eu sinto muita falta quando eu preciso de uma imagem, que eu não encontro em lugar nenhum. Porque nem todo mundo tem uma fotografia e não há um repositório dessas imagens, né? Então eu criei um site na época, vocês lembram do QQA? Sim, o QQA. E eu estou ressuscitando esse site para deixar como repositório, né? Então eu estou reestruturando esse site para guardar muita fotografia, muito texto. Quando alguém precisar, vai ter um local. Isso é importante pelo seguinte: hoje a facilidade que o celular nos trouxe, mas não mudou, por exemplo, a concepção de algumas. Vou citar como exemplo. Se você pegar, se a gente for na casa da gente, quem gosta de imagem deve ter algum retrato impresso lá dos nossos filhos, de nós, da nossa família de alguns anos atrás. Hoje, dificilmente alguém imprime, faz a impressão da imagem, né? E não há o cuidado com o armazenamento. Por isso que eu te perguntei como é que você armazena. Porque de repente, depois que preenche a memória, por exemplo, do celular, você começa a apagar, não quer saber o que é que está apagando. Você apaga logo que está no WhatsApp. Não. Então, muita coisa se registra, mas muita coisa se perde. Né? Então, tem que se ter esse cuidado de armazenamento. Se você está imprimindo. Naturalmente, algumas coisas estão registradas em livros, né? Porque senão tem-se essa facilidade, mas não se tem o cuidado. Entendeu, doutor Carlos? E não é fácil resgatar. Eu armazeno na nuvem e também tenho muitos HD externos. Tenho vários HD externos. Eu tenho milhares de fotos, né?
Nós inclusive, aqui, nós temos tínhamos até, lamentavelmente, com o pessoal do Cascavel Memórias, a gente queria, vamos fazer, algumas coisas a gente adia, não pode fazer no momento, mas a gente não deixa fugir o projeto, de fazermos uma exposição itinerante. Né? Então, com a exposição, isso é impressionante como cativa. Tive alguns meses, acho que ano passado, ano atrasado, de uma solenidade no patronato, que tinham alguns registros seus, né? E registros que estão hoje aos seus cuidados, e é impressionante como isso motiva, porque chamam o antes e o depois, todo mundo passa ali e aí daqui a pouco eu quero entrar nesses comparativos, né? Do antes e o agora, que é o contexto histórico da coisa, né? Todo mundo, então isso é gratificante. Todo mundo gosta de conhecer sua história. Todo mundo gosta de conhecer. A gente tem que instigar. Então hoje nós temos essa responsabilidade de instigarmos essas pessoas que só falta, às vezes, o instrumento, o meio, o acesso ao livro, o acesso ao vídeo daquilo que tem registrado sobre Cascavel. Eu queria desejar boa noite aqui para a nossa vice-prefeita Paulinha. Daqui a pouco vamos começar com alguns toques, Paulinha, aqui, agradecer. É a primeira participação também que a Paulinha faz no Conversando com o Prefeito, e hoje vocês estão conversando com o Prefeito e com a vice-prefeita. Então, Paulinha, aqui esse é o nosso projeto de conversação, de interação da administração com a nossa população, e hoje aqui nesse momento especial de celebração dos nossos 188 anos. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá ligado? Boa noite a todos, boa noite aos internautas. É um prazer realmente estar aqui participando, juntamente com o nosso prefeito, que está aí fazendo essa belíssima administração, dando uma nova roupagem, dando uma nova dinâmica no nosso município. Cumprimentar de uma forma muito especial e agradecer desde já a presença de cada um dos nossos convidados, professor Evânio, essa excelente pessoa, excelente historiador, que vem contribuindo muito com a história do nosso município, o nosso querido professor Antônio Carlos, que também não está aí junto com essas celebridades, não é? Juntamente com as celebridades que estão aqui, e que nós vamos ter essa oportunidade, nós e os que estão nos assistindo nesse momento, de ouvir, de aprender mais de um pouco a história do nosso município, como também o nosso querido Kiko Barros, o Kiko que já falou aqui do trabalho, né, esse trabalho visual, que eu gostaria também de ressaltar da importância, né, que é você ver o antes e o depois. Eu mesma, às vezes, na internet, eu me pego ali no Facebook, e um dia desses eu estava vendo o mercado, o antigo mercado, as colunas e tal. Então, quer dizer, são relatos que ficam na história do nosso município, e ainda mais nesse momento, que é um momento que nós estamos celebrando os 188 anos de Cascavel, e Cascavel com seus avanços que tem, né, na sua história. É preciso que a gente possa dinamizar, que a gente possa democratizar todas essas informações, a história, para contribuir com o município para contribuir com o nosso município. Vou pegar o microfone aqui. Pronto. Gente, eu queria começar aqui. Obrigado, Paulinha. Eu queria começar aqui. Nós estabelecemos aqui alguns tópicos e você pode contribuir, você pode mandar o seu recado aí na transmissão. Eu queria dizer, uma das minhas grandes fontes de informação da cidade de Cascavel, até porque a nossa literatura ela é bem recente. Nós temos o primeiro livro ali, eu acho que, salvo engano, foi antes desse aqui, foi o do Cleito, e o do Cleito fez menção ao que viria posteriormente, ou seja, é depois de 1990, ou seja, nós temos somente 30 anos da história de Cascavel escrita, né, de livro, né? Então, o que me fez despertar foi, sobretudo, eu conversando com as pessoas mais velhas. E uma grande referência minha não é um cascavelense nascido, embora já tenha cidadania, é o meu avô José Messias, né, que veio de Jaguaruana, era chofé, não se utilizava a expressão motorista, era chofé. E aí, o meu avô foi uma das pessoas que me fez despertar esse interesse pela história de Cascavel, e, naturalmente, eu cresci aqui em Cascavel, sou cascavelense, cresci aqui em Cascavel, faço parte posso dizer até pela
pela antecedência da história política já da cidade, assim como a Paulinha também, nós temos um histórico político, mas o que me despertou foi essa conversa, até porque a gente não tinha literatura, né? Não tínhamos nada escrito. E o meu avô, como tantos outros, a minha própria avó, a dona Toninha, as conversas que tem ali na padaria do Zezinho, que se encontra o seu Odilo, o meu avô, o Luiz, a turma toda ali, né? Algumas vezes tive a oportunidade de conversar com o Barão, enfim. Isso me despertou, né? E uma das grandes histórias do meu avô, que o meu avô foi motorista, foi chofé de misto. Misto, para que as pessoas de hoje não sabem o que era uma mistura ali de um caminhão com a boleia maior que levava os passageiros, né? Como tinha o do seu Luiz do Silva também, e o do meu avô dos MCs ia por aqui pela Estrada da Coluna, né? Pela estrada onde tinha o Café Macaco, o Café Brasil, enfim, eram 4 horas de viagem, saía da Dona Antônia para até chegar em Fortaleza. Então, eu queria saber aqui, Evânio, como os primeiros transportes em Cascavel, né? Nós tivemos o chofé Miguel Rodrigues, o seu Mires, enfim, que você trouxesse aqui desses acontecimentos, quando que começaram a chegar esses transportes aqui em Cascavel? O carro só chegou em Cascavel em 1919. O primeiro carro que chegou no Cascavel foi um Ford, que passou por Cascavel, que ia na direção da Barra Nova, da Jacarequara, e paralisou a cidade naquele dia. Foi um dia extra, né? Nós temos aqui a imagem do misto, né? Tá passando aqui a imagem do misto, né? Esse aí é o misto. Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues, que é o pai do Franci. Pai do Franci. Esse de paletó. Que tem hoje, dá nome a uma rua. Dá nome a uma rua. Chofé Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues. Esse aqui é um misto, que ele tem ônibus, é um ônibus, né? Que é a geração do primeiro ônibus, mas também leva carga, pequenas cargas, que são a parte superior, para colocar os volumes, as malas e os volumes que a pessoa pudesse comprar em Fortaleza. Pequeno volume vinha no misto do Miguel Rodrigues. Esse aqui é 1833. 1933. Ele morreu em 36, colapso fulminante. Ele estava em casa e faleceu. Inclusive tinha um médico perto dele, mas ele não deu para ressuscitar. Miguel Rodrigues era alguma coisa do Luiz Pinguim? É o pai do Luiz Pinguim, pai do Franci. Né? Luiz Pinguim herdou. Tem herdou toda a história, né? O patrimônio dele, a carreira, né? De como motorista de ônibus, né? Seguiu no transporte. Seguiu no transporte coletivo. Inclusive tem aquela história lá, né, do Miguel Rodrigues, com aquele episódio do Lampião, lá em Mossoró, né, que ele ia conduzir umas pessoas. Chegou a acontecer isso mesmo? Falar. Acontece que ele esteve na região, né, e tinha transportado algumas pessoas do bando, né? E ficou aquele mito, né? Criaram um mito. Eu falei isso com o Franci dizia, não, Evânio, não, porque quando ele voltou para Cascavel, as pessoas ficaram assustadas, porque ele tinha tido contato com o Lampião. Com o Lampião, que estava aqui no Rio Grande do Norte, do Mossoró, né? Porque, segundo reza a lenda aí, ele teria conduzido pessoas para ajudar no reforço da cidade de Mossoró, a resistência. A invasão do bando do Lampião lá na cidade. Realmente tem um memorial, só me engano, tem um monumento, alguma coisa nesse sentido. E as balas do tiroteio, então ainda eles conservaram as marcas dos tiros, né? Lá nas paredes da igreja de Mossoró. E segundo reza a lenda aí, o Miguel Rodrigues ele teria transportado pessoas para ajudar lá no combate contra o Lampião. Aqui em Cascavel, as tropas que vieram a pé, né? Passaram aqui pelo lado aqui, entre a igreja, Mataquiri e Cascavel, em direção a Beberibe, e que as pessoas que estavam em Beberibe e Cascavel, todos fugiam da cidade e iam para os barcos. Havia um boato que o Lampião poderia até vir Cascavel, mas aí acabou não se consolidando. Mas chegou esse boato, pessoas chegaram a até deixar a cidade com medo, né? Que o Lampião chegasse aqui até a cidade de Cascavel. Fazendo menção, quando você fala, porque passava por aqui, aí a gente deixar aqui um esclarecimento. A estrada do fio era de fato uma grande referência, além do fio de telégrafo, que era a comunicação que existia à época, como também de locomoção. Cascavel, a cidade, o núcleo Cascavel, que é o local onde onde está a Casa de Câmara e Cadeia,
Aquilo ali é o local onde foi Domingo Paz Butão e João da Fonseca Ferreira instalaram a casa, sua residência, seu lugar para habitar na Sesmaria, que eles receberam em 1694, certo? 25 de fevereiro de 1694. Já existia uma estrada que chamava Estrada Real. Estrada Real. Ela saía, passava do Rio Grande do Norte, vindo lá da Paraíba, por baixo aqui pelo litoral, né? Ela passava aqui onde está a Bica, o Riacho Fundo, e seguindo na Estrada do Fio. Vou falar a Estrada do Fio, que não tem nada a ver ainda com a Estrada do Fio, esse caminho. Agora, depois de 1883, começou o telégrafo. Aí construíram a Estrada do Fio na Estrada Real. Na Estrada Real. Que é essa mesma rua que passa em frente a Cascaju. Isso. Eu até justifico aqui, eu também tenho uma ligação com isso, eu também sou neto de uma pessoa que trabalha, o José Quariguazil, que veio para cá, que era profissional. Foi guarda dos Correios e dos telégrafos. Guarda-fio. Guarda-fio, né? Dava manutenção no fio. E para as pessoas identificarem, se você perceberem, por exemplo, ali na rotatória do Chico Pacheco, é meio enviesada a rua que vem ali para a Praça do Hospital. Hoje é porque tem umas coisas, um quarteirão já construído. Mas passava ali ao lado do ginásio ali do Maninho, ali onde tinha a loja da Silvana Modas, descia enviesado também ao lado do CRC e pegava no rumo da Boa Vista. Isso porque era a passagem do fio do telégrafo. É isso, Evandro? Perfeitamente. Eu tenho essa planta, depois eu posso até lhe doar para você ver como essa planta com o projeto, quando vieram instalar o telégrafo em Cascavel, passando a Estrada do Fio e o Correio. O fio, gente, é o mesmo da Estrada do Fio que tem lá no Eusébio, no Aquiraz, que passava postes, aqui na Moita Redonda, não, aqui acho que no Buritizal, né? Estrada do Rodeador. Até o lugar chamado Corte, né? Que tem a ver com a questão da Estrada Real, né? Aquela questão do lugar Corte, né? E essa estrada era construída com recursos do governo federal, porque os postes eram ingleses, os postes de ferro ingleses, e o fio também inglês, que vinham com grandes bobinas para o navio ingleses que vinham deixar aqui no Ceará. Então, o Cascavel, quando fizeram a estrada de fio, interessante, instalaram o telégrafo em Aracati, mas não em Cascavel. Passou só a Estrada do Fio. Eu tenho essa planta que eu consegui resgatar. A gente vê o fio pontilhado mostrando o local e as casas, os quarteirões que já existiam em Cascavel. Em 1883. Falando em coxa aqui, a gente sabe que a nossa vice-prefeita tem origem lá na coxa, do Buritizal, né? A família do Jurandir, né, Paulinho? E interessante, vocês falando agora sobre a Estrada do Fio. E eu lembro que quando eu passo ali, hoje a gente passa na nova CE 040, o papai sempre me falava da Estrada do Fio, que era realmente o antigo acesso e que se demorava muito para chegar. Pronto, e da dificuldade que era dos acessos antigamente. Já na época dele, pronto, já tinha o quê? Na década de, sei lá, de 50, 60, imagine. A Estrada do Fio, ela foi Estrada do Fio até 1930, quando foi construída a Estrada de Rodagem, que mudou o local um pouco. Ficou paralela, né? Paralela, passava alguns metros passando na Moita Redonda, por aqui, saindo ali perto do Zaquiel, né? Passando em frente à Senec, né? Então, ali foi a segunda entrada, a Estrada de Rodagem, como chamada. Já com a ponte do Malcunzinhado inaugurada, né? A ponte de madeira inaugurada, né? Ali, depois da entrada da Vaca Morta, tem uma ponte paralela ali também, que foi da primeira estrada de rodagem, que eu acho que era a estrada do Ribeiro ou a estrada do Rodeador, que tem aquela é do Rodeador, é a mesma. Eu acho, é a mesma. É a mesma, né? Então, tá aí as pessoas entenderem, isso justifica a formação de alguns quarteirões, a forma que a cidade cresceu. Né? Primeiro, começou ali, naturalmente, na Nossa Senhora do Ó, onde foi instalado o sítio dos fundadores, a construção da capela Nossa Senhora do Ó, que depois veio a ser demolida. A imagem, inclusive, que tem lá hoje não é de Nossa Senhora do Ó, né? Nossa Senhora da Conceição, mas a praça está lá, a gente está restabelecendo como Nossa Senhora do Ó. E por que a formação daqueles quarteirões com a formação geométrica irregular? Né? É justamente aí pela passagem do fio dos telégrafos que passava. Eu queria passar aqui adiante,
depois de algumas décadas, né, isso não é uma questão peculiar, isso foi até retratado recentemente num filme por um cineasta cearense, um elenco cearense, pelo Halder Gomes, né, que foi o desaparecimento das salas de cinema no interior do Ceará. Né, tinha perdido ali a concorrência para as TVs. Né, e depois de muitas décadas, Cascavel, ano passado, ou esse ano ainda, enfim, voltou a ter uma sala de cinema no empreendimento particular que existe aqui. Né? Mas a história de cinema de Cascavel começou há bastante tempo, né, Vânia? Eu tenho o cine familiar aqui, mas ali onde hoje é ali do cruzamento ao lado da Praça da Matriz, onde hoje é a Igreja Universal, que foi a Caixa Econômica, ali foi um cinema, né? Então aqui vai... Aí você pode retratar aí. É o cinema de 1928-30, né, de João Mires. Mas antes existiu o cinema familiar, que também era dele, atrás, onde é hoje... O cine familiar é isso aí. Que é a casa do Everardo ali, o escritório do doutor Everardo, advogado. Na Pedro Queiroz Ferreira, né? É o cine familiar. Primeiro cinema. Interessante, só um minutinho. À vontade. Quando foram divulgar o cinema do shopping, então tava lá o banner dizendo que era o primeiro cinema de Cascavel. E aí nós comentamos, né, que já não é o primeiro cinema, é o terceiro, na verdade, né? Pode ser o primeiro da Era Moderna. Sim, o da Era Moderna, mas aí, até porque isso era a diversão que existia em décadas passadas no interior do país, na verdade, né? Exatamente. Então eu sabia que aqui tinha tido alguns cinemas. Esse aí tinha sido, eu acho que o mais emblemático, né? Esse daí é a inauguração. A história do meu pai. É o dia da inauguração, viu, Thiago? Que é onde é ali, gente, ao lado onde hoje se encontra a Igreja Universal na Praça da Matriz. Ali abrigou, dentre outras coisas, mas, salvo engano, foi inaugurado para ser o cinema, é isso? Cine Teatro, né? Cine Teatro. Essa foto aqui, que tem as pessoas em frente, é o dia da inauguração do cinema, né? Isso data de quando? É 1928. 1928. Quase 100 anos atrás. Por trás da tela do Cine Teatro São João, por trás da tela, havia um palco. Aliás, na frente da tela. Por trás da tela havia uma pintura na parede, um fundo, como se fosse assim, uma pintura de Veneza, né, com gôndolas, barcos. E era muito interessante, porque ali aconteceram também peças, né? Faziam teatro. Encenavam peças teatrais como no Cine São Luís. Quem teve a oportunidade de conhecer o Cine São Luís, né, havia também essa... O senhor Odilo fez programa de auditório lá. Programa de auditório nos anos 68, 69. O senhor Odilo fazia um programa dominical, né, aqui, que era moda no Brasil todo, esse programa, e o senhor Odilo fazia aqui, o seu pai mesmo foi meu pai participou, né, tocava na banda dos Dogs. Para vocês terem ideia como meu pai é teimoso em tocar faz tempo, né? e duplas, né, de cantores, de jovens, né, que faziam essas apresentações, e também tinha entrevistas. Era um programa como um programa de televisão hoje. E o seu Odílio Moura é quem fazia. Os comerciantes ajudavam com brindes, com algumas, né, para presentear os garotas, crianças, os cantores, né? Para promover lá uma promoção. Era depois teve do seu Odilo, e aí teve uma paralisação, né? Depois o Jeová Portela assumiu, né? Também durou um certo tempo, ele parou, e aí veio o Irapuã, né, que é marido da Celinha, né? Irapuã Roberto de Paula, saudoso Irapuã, tá. Exatamente. Ele também reativou o cinema. 8 anos, mano. E depois parou definitivamente. Foi quando aí foi instalado no supermercado, né? Foi um supermercado. Depois o Banco do Brasil também. O Banco do Brasil e a Caixa. E a Caixa, né? Do Brasil e Caixa. E depois a Igreja Universal tomou conta, né? Comprou o prédio, isso, né? Isso. Então, guarda aí a história do Cascavel, que a gente, os grandes filmes, né, os cartazes postos na rua, né, como que anunciava antigamente a sessão do cinema, né? Os cartazistas faziam aquele cartaz, hoje, o filme A Terra, a amante do não sei o que e tal, lá, né? As pessoas puderam ver isso, Ivone, agora como eu estava falando, no Cine Hollywood, né, que retratava essa história E havia uma figura que ele foi pedido para se retirar várias vezes do cinema, porque
que ele vibrava muito, ria muito, é Antônio Pioneiro. Ele ia pro cinema, ele tomava umas cachaça, e aí ele ficava vibrando com o... Ou seja, Cascavel e suas figuras folclóricas. Existe né? isso há E muito o tempo. Antônio Pioneiro, de repente ele ficava gritando, come on de boy, come on de boy. Aí o cara acendia a luz, ó, por favor, vamos pedir para ele sair para continuar o filme. O cinema, quando começou em 30, quer dizer, já nesse local, antes, ele era um cinema mudo, né? Só em 37, 38 foi que chegou o cinema com sonoro. Lá do Charlie Chaplin, né? E esse cinema, quando era cinema mudo, ele era animado, acompanhado o ritmo da caminhada, o ritmo da cena, com violão, com instrumentos musicais feitos por compositores Ao vivo. Ao vivo. A trilha sonora era ao vivo. Era ao vivo, feita do ritmo dos violonistas, né? Era feita assim. O João Mires, ele veio nessa... É interessante que o cara que fundou o cinema, né? Esse nome tão falado, que é o João Mires, ele veio nessa leva migratória, né? Lá do povo sírio-libanês na época, né? Que Da Cascavel, parte mais libanesa, que Cascavel foi um núcleo. Foi o núcleo. O pessoal, Temos Fortaleza, que inclusive, para as pessoas entenderem, né? Grandes famílias, né? Gereissati, os Otoshi, Baquite, tudo vieram na leva, acho que salvo engano, em 1890, é isso, Antônio Carlos? Né? Vieram nessa leva, período em diante. Né? Fundaram, inclusive, a igreja do Líbano em Fortaleza, e alguns vieram aqui para Cascavel, como os Quinaé, todo mundo conhecia o pessoal do Merchan, né, que é do Acha. Interessante também mencionar que João Miro também faz parte da história do transporte. Isso. Do ônibus. Ônibus. Não é o transporte alternativo de carga. Não. Já era ônibus. Mas a história do transporte de passageiro, como o Miguel também é um pioneiro. Né? João Miro também teve a sua empresa de ônibus também, não teve? Teve, sim. Gente, o Evânio, o Colégio Cascavelense, todos sabem aqui que ele é aqui do nosso amigo, do professor Edi, do professor Evânio e das suas respectivas famílias, ou seja, da família Bessa, né? Localizado na Bessalândia, porque aquilo dali tudo, nós temos o bairro Bessalândia, porque eram terras do Edmundo Bessa, pai, tem avenida hoje, tem ruas toda que leva o nome da sua família, né? Mas o CC está completando esse ano acho, 30 anos. 30 anos. Anterior ao CC, eu estudei numa escola particular, não que vise o lucro, até hoje não é, mas não era uma escola pública, que foi o Patronato Juvenal de Carvalho, hoje Centro Educacional Juvenal de Carvalho, né? Temos também estivemos também por muitos anos a Senec aqui em Cascavel. Mas eu queria que a gente falasse um pouco das escolas de Cascavel. Tivemos outra escola particular, que, salvo engano, foi o Rio Branco, não é isso? Isso que pouca gente sabe das histórias das escolas. As escolas, a primeira escola em Cascavel já foi logo quando o Cascavel foi emancipado. Em 1833 já tinha a escola para meninos, porque existia escola para meninos e para meninas. Escola para meninas. A escola, o Colégio Rio Branco. Aqui é o Colégio Rio Branco. Isso aí onde é a casa da Maria? A casa da Maria do Lázaro ali na Pedro de Queiroz Ferreira, com o José Antônio de Queiroz. José Antunes com a José Antônio, né? José Antônio de Queiroz de Lima. Ao lado do André da Cola Foto ali, que ali depois... pode ser. Então a primeira escola foi construída, era a escola na casa do professor, não existia prédio. O professor... Antes do professor Dário já existia, do seu Dário já existia. Já era da casa do professor, manteve vamos dizer assim, o primórdio da escola em Cascavel, e não só em Cascavel, mas em todo o estado do Ceará. E perdurou até quando? Durou até quando a escola? A escola... A Rio Branco. A Rio Branco foi pouco tempo, até em 28, 29, 30 já não existia mais. Ela foi uma escola assim de mostrar o extraordinário, né? Realmente foi uma escola ímpar, porque em 1923... Em 24 já existia, foi construído o grupo escolar de Cascavel. Que hoje é a Escola Benigna Pacheco, ali na Praça Juvenal de Carvalho, na Praça do Hospital. Perfeitamente. Né? Então essa foi a primeira escola. Aí já os professores que vieram para ali, para lecionar, eles deixaram de lecionar na casa dele para ensinar na escola. Então já era um avanço
e que muitas escolas públicas, como você sabe, já existiam, né? Então, esse foi um passo muito interessante em 1924. Essas escolas nas casas, né, era uma tradição muito grande aqui no Era, Ceará. e Lá era na Preoca família, mesmo, meu é. bisavô, ele é conhecido como José Barão, né? Que dá o nome da escola da escola da de Preoca até ele hoje. ele tinha um grande pátio lá na casa dele. Ele praticamente alfabetizou uma grande parte da população. Que Temos José aqui- Barão foi muito amigo lá da sua avó, né, Sei. Vânia? Temos sei aqui que a é. professora lá, me fugiu o nome lá na Moita Redonda. Até tivemos uma solenidade que é homenageada pela CDL, me perdoe aqui, mas eram pessoas referentes. Dona Maria Augusta, Maria professor Maria Augusta também, que alfabetizou muita gente na Moita Redonda, no Buritizal, enfim. Existiam essas escolas, pessoas. olha, existiam escolas assim, de caçada de professor, em Sucatinga, Paripueira, que era um Cascavel, né? Nesse Que era tempo. Cascavel. Era. Ah. Paripueira, Sucatinga. Existia escola na Caponga, na Vila da Caponga, como chamava. E escola lá em Preaoca, né? Existia uma escola na casa do professor. E aqui em Cascavel, existia escola na casa do professor. No dia que veio o primeiro carro em Cascavel, a diretora da escola, que era da família Coelho, Eunice, né? Maria Eunice. Maria Coelho. Eunice, ela pararam a aula porque entrou um caminhão, um carro Na em cidade. na cidade, É. que era um estrondo fora do comum. É tanto que ele entrou por volta de 10 horas da manhã, desculpa, e fez esse percurso aqui dentro de Cascavel até 11 horas. Muitas pessoas deixaram comida em casa, saíram. Quando voltaram, as panelas tinham pegado fogo, as galinhas tinham comido tudo. Enfim, isso é uma coisa interessante que deixaram esses registros, porque era o primeiro carro A entrar na cidade. Então você vê que a escola, a professora liberou todo mundo vai ver o carro, esse barulho desse motor que ninguém sabia o que era, né? Então isso é contado pela Ana, mãe da Eunice, esposa do evangelista, que contava isso para mim, que ela foi testemunha desse episódio, desse desse episódio em acontecimento. Cascavel. Né? E eu tô com e o restante e as demais escolas, né? A chegada do patronato que tem 70 e poucos anos. De 36, o Né? patronato é de 36. Então tem 75, é isso? O 80, patronato, como não, é é mais. É, mais. o patronato, você vê a imagem que foi colocada, essa esquina aí, só existia essa casa na esquina, que Era é a casa do Padre do Valdivino. Padre né? Valdivino Nogueira. Isso. O Padre Valdivino Nogueira morreu em 8 de dezembro de 21, um dia antes da inauguração do matadouro. Que o prefeito Vitoriano Antunes não inaugurou o matadouro porque ele estava muito doente, veio uma notícia pelo telégrafo, lá na sua residência lá em Redenção. Tem 85 anos aí, É, o patronato. E Então- o Juvenal de Carvalho, nessa época, né, tinha comprado aquele sítio lá em Tinha Redenção, comprado que é o muito sítio, famoso. perfeitamente. Porque é o sítio que preserva aquele museu do Engenho Livramento, né? Do Que Engenho tem um Livramento. museu, a Cachaça Douradinha, e tem uma Cachaça, senzala isso, é. da época da escravidão. E o Padre Valdivino morreu ali, naquela primeira sala. Naquela casa. Naquela casa, uma vez eu levei os alunos e teve uma cena assim, um tanto inusitada, que um aluno sentou na cama do padre, né? Rapaz, o guia veio de lá, rapaz. Mas aluno de vez em quando prega essas coisas. Prega né? essas A coisas. gente já foi aluno também, né? A gente E sabe. eu pedi desculpa, o garoto foi pedir desculpa, que não sabia. Só Rapaz, contextualizando, né, Jaco? Porque o Juvenal de Carvalho ele é padrasto do Padre Valdivino, né? Que tinha A familiares aqui em Cascavel, né? Joana, né? A mãe dele, Joana né? de Carvalho é a esposa do padre do Juvenal Cascavelense. Ele casou com a senhora, ele não teve filho porque ela já era idosa. A idade dele era muita diferença para a idade dela, né? E o Padre Valdivino veio dar nome à Senec em Cascavel, que chegou já posteriormente, já, salvo engano, já dos anos 60 para os anos 70. Os anos 60, 66. É. 66. 66. 66. Né? 6 de dezembro de 66. A Senec foi criada e o nome foi porque antes o Neném Freire já tinha doado aquele terreno que está ali e foram construir uma escola, né? E Inclusive, houve assim, uma união da comunidade. Houve, mas né? depois houve uma desagregação no processo e o padre foi embora, foi tornar-se o Padre Francisco, né? Sim. O Padre Francisco foi embora, muito raivoso,
e acabou, tinha o João Mires envolvido, tinha muita gente O Mestinho, o famoso Luiz Felipe, o Mestinho no o meio, Mestinho né? também estava no meio desse Terezinha processo. Mesquita, aquela professora que era aí muito já é conhecida. 1966. Foi diretora, né? Aí já é 66, Dona Terezinha, o Padre Dourado, a Dona Socorro, aí são os grupos que construíram a SENEC em 1966. É. Mr. Jorge Kish, o primeiro professor de inglês de Cascavel. Mr. Jorge, só para vocês, o Mr. Jorge era um americano da Igreja Batista que veio para Cascavel, que fundou a Igreja Batista aqui em Cascavel, Exatamente. ali a próximo ao hospital, na Prefeito Vitorino Antunes. Fez a primeira casa duplex em Cascavel, que ali hoje é um pet shop, uma clínica veterinária, assim, quase em frente à igreja Na matriz. verdade, já era um sobrado que É, existia, Tiago. É é. uma antiga casa Já que era ele comprou. ele Já comprou, era né? naquele Já- formato. É uma das mais antigas ali. E um detalhe que ali, antes de ser a Igreja Batista, era uma pensão do seu João Goiano. João Goiana. João Goiano. Depois que ele passou para aquela mercearia, que Depois que aliás passou tá, na frente da igreja mas matriz, do Largo da Matriz. inclusive eu ali. tirei umas fotos lá nesses dias, que o Tá prédio foi vendido. Estão acontecendo as mudanças lá, né? Então já registrei essas É. mudanças, porque talvez o prédio seja preservada a arquitetura ou não, né? Dependendo do projeto de quem o adquiriu, né? Mas a questão é que aquele prédio passou a fazer parte daquela paisagem da Doutor Branquinho, ali do Lago Sebastião Coelho Filho, né? Então, e marcou uma época da venda a retalho. Se eu comprar coisa a retalho, o meio quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, café, a barra de A lata sabão, de querosene. o querosene, né? Antônio Carlos, a gente falou aqui, Kiko, já de algumas do misto, falamos do ônibus. Eu tive até uma reivindicação muito interessante agora no mês de dezembro. Eu peguei minha esposa e o meu filho menor agora. Então vamos num sábado, né? Aquela coisa restrita ainda, sem poder fazer aquela solenidade de Natal, sem poder fazer Réveillon. A gente foi dar uma volta lá na cidade. Houve uma grande modificação. Há hoje um verdadeiro cumprimento da função social da praça pública, né, que é de agregação e de lazer das famílias. Isso aconteceu na Praça do Hospital. E a gente, então, vamos lá dar uma olhada. E lá eu desci, e aí eu tava de chinelo, de short. Quem me viu disse assim, pô, Tiago, e hora dessa aqui, era 9h30 da noite, eu encontrei com uma figura folclórica aqui em Cascavel, que é o Tibico. Né? E o Tibico me fez uma reivindicação interessante, né? Eu digo, Tibico, não, você está muito bem, mas você tem que revitalizar, acabar com a situação que as pessoas de Cascavel passam. Eu que é? Disse, olha, as pessoas têm que, acho que ele vai se recordar disso, diz, as pessoas que vão para São Paulo, que vão para o Rio de Janeiro, rapaz, tem que sair daqui de madrugada para pegar o avião em Fortaleza. Eu digo, sim, e aí? E aí que você tem que, para entrar de vez na história, você tem que revitalizar o campo de aviação para o avião descer aqui e a turma embarcar daqui. Eu digo, grande ideia, boa ideia, vamos analisar. Né? Então, nesse contexto aqui de falarmos aqui que havia um campo de aviação em Cascavel, onde hoje é Boa Vista, né? A gente falar aqui, tivemos inclusive episódios de acidentes aéreos em Cascavel, coisa que pouquíssima gente sabe, né? E tivemos um campo de aviação porque os serviços também dos Correios funcionavam. Aliás, a aviação no mundo cresceu inicialmente com os Correios, que foi fundado na França, tal, isso, né? O transporte das cartas, das malas, né? Então, conta aí um pouco dessa história lá do campo de aviação. O campo de aviação, ele foi um projeto porque os aviões faziam o transporte no Brasil das malas aéreas, malas dos Correios, como eles chamam. Os malotes, né? Os malotes, né? E aqui em Cascavel, a inauguração foi festiva. Foi festiva em 1956, ele já existia, e foi feito uma solenidade muito importante, porque veio um avião e foi prefeito, foi Juarez Queiroz. Porque você imagina se quando apareceu um caminhão, deu o rebuliço que deu, imagina aparecendo um avião, né? Quando o avião passava em Cascavel, todas as pessoas saíam de casa para ver o avião passar, né? Isso acontecia. Inclusive, aqui não vou dizer o nome, mas tinha uma cascavelense que namorava com um aviador e ele, por muitas vezes, passava sobrevoando muito perto da casa dela, né? Isso era um esplendor na terra, né? Todo mundo corria para ver esse avião que o piloto passava. Dizia mas que a turma sabia que isso era uma prova de amor, não? Sabiam. Então, mas ela não casou com ele, não, com o piloto, não. A minha mãe também olhava para o céu quando passava um avião, achando que era o comandante Ariston.
Ela foi Já na babá do nossa época Ariston, com o né? Ariston. Já foi mais recente, né? E quando passava lá, deve ser o Ariston. Já é mais recente, Ariston Pessoa, né? Enfim, aí tivemos o campo de aviação, falamos aqui sobre o cinema, aí nos anos 60 também nós tivemos com esse momento que a gente está vivendo, com a implementação, com a instalação do Memorial Edson Queiroz, acredito que nós vamos conseguir passar para as novas gerações a importância que teve o Edson Queiroz para a cidade de Cascavel, né? O Evânio sabe do material que está vindo aí a ser lançado, enfim. Nós estaremos aí, Paulinho, no dia 7 de novembro, fizemos uma visita lá hoje, né, com as pessoas do Instituto Mareliane, na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Cascavel, acho que é um dos nossos prédios mais antigos, né, e onde está sendo instalado o Memorial Edson Queiroz. E é de grande relevância, pessoal, nós sabermos quem foi o Edson Queiroz para a cidade de Cascavel. O legado do Edson Queiroz enquanto industrial, enquanto chanceler, eu acho que todos sabem, mas enquanto cascavelense. Então, enquanto cascavelense, o grande legado dele, né, foi trazer a Cascaju para cá. Vocês imaginem, e às vezes, Evânio, o Paulinho me perguntava aqui, Canton Carlos, a vocês que estão nos assistindo, porque teve até, Paulinho, nós estávamos numa solenidade, eu acho que em 2019, da CDL, lá no ginásio ali de Seu Odilo, né? E eu falando ali como era importante a força motriz do comércio na cidade de Cascavel. Por que que Cascavel pode vir indústria, a indústria vem, vai, abre, fecha, vem outras, toma um canto, e o comércio, ele é fortalecido. E aí, eu estou aqui na frente de dois historiadores e o nosso memorialista, a concepção a presunção que eu tive foi a seguinte, foi grande decorrência da Cascaju, né? Porque nós tínhamos um comércio artesanal, o comércio ali da mercearia, das pessoas que tinham os engenhos, a plantação da cana, da produção da farinha, da rapadura. Mas vocês imaginem, em 1967, vi-se instalar uma indústria que naquele momento já passou a empregar 500, 600 pessoas. Não existia isso talvez saindo de Fortaleza, tinha as fábricas de cachaças no Aquiraz e depois, posteriormente, só no Aracati. E vi isso para cá em Cascavel para gerar emprego para as mulheres que só eram donas de casa, né? Então, o impacto que isso trouxe, a gente sabe alguns registros, como por exemplo, a coletoria municipal que recebia os impostos. A primeira vez que o coletor municipal veio receber o repasse oriundo originário da Cascaju, coletor Murilo. Né? O cara disse, rapaz, eu não vou ficar com esse dinheiro todo aqui não, vamos mandar para Fortaleza. Para vocês verem a importância do que foi uma grande indústria. Se hoje uma empresa que gera 600 empregos é uma coisa grandiosa na nossa cidade, você imagina naquele tempo, né? Então, em decorrência disso, veio a empregabilidade, aumentou, a profissionalização, os bairros, a instalação do primeiro banco, que foi o BEC, pela necessidade, o volume. Então, isso trouxe tudo um fortalecimento do comércio, né? Então, eu queria que vocês retratassem também aqui um pouco da importância que teve a Cascaju para... Vou só falar dos bairros, aí você entra com por exemplo, Alto Luminoso, Rio Novo. Aquela região ali toda foi construída porque criaram a Cascaju. Ali moravam 90%, 80% dos trabalhadores, das mulheres, vamos dizer assim, trabalhadoras da... Olha, me recordo bem, até nos anos 80, ali onde hoje é o CC, atrás do cemitério, quando tocava 5 horas da tarde a chaminé da Cascaju terminando o turno, o que tinha de gente, de mulheres ali, da Francisca Galdino de Souza... Tudo de branco, todas vestidas de branco. Justamente indo para o Rio Novo e para o Alto Luminoso. Ainda nos anos 80, e os homens de verde, né? Então ali foi povoado, foi criado aquele bairro, aquele setor todo ali, que você conhece hoje, por conta da Cascaju. E ali o Juarez Queiroz concedeu venda, doação, sei lá, foi feito com muitas pessoas ali. E também a Fundação CESP deu assistência na questão de sanitários, você sabe, a questão de higiene, vamos dizer assim. Então foi muito, 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 muito interessante isso aí. Então a Cascaju, então, cara, aqui ela foi instalada aqui em Cascavel em 1967. Né? Instalado em 1967, foi um grande
13 de dezembro de 67 foi um grande, digamos assim, era uma gratidão, um reconhecimento do Edson Queiroz para com a cidade dele. Foi né? como Ele você já tinha falou, outras indústrias. Já tinha, era um grupo bem consolidado e ele resolveu trazer essa indústria para Cascavel. Era uma coisa, né? que permanecia, vou até, como é que a gente estava dizendo aqui no começo, era um inglesamento da coisa, como é que era, né? Ele era o que linkava ele, permanecia, era o que fazia ele permanecer linkado com a cidade dele, né? Era de ter essa indústria aqui, de receber, trouxe inclusive a imprensa em 68 para ver o que estava sendo feito no interior do Ceará, gerando, né, televisão, né, televisionado tudo aqui. E ele teve também, você deve lembrar, o pessoal da Unifor também vinha fazer um trabalho de saúde aqui, de monitoramento. A Unifor, nós tivemos, inclusive a Unifor, salvo engano foi da Unifor, alguns dias atrás no Instagram, compartilhou esse registro de 75, 1900, a Unifor é de 73. Né? Então eles compartilharam esse programa, as imagens desse programa estabelecido da Unifor, onde pessoas do curso de enfermagem vinham fazer esse trabalho sanitário aqui, né? Enfim, campanhas. Tem o registro, inclusive, da porta onde já tinha se transformado o mercado, era da Farinha da Rapadura, onde hoje é o Bradesco. Da Rapadura. Já tinha se transformado na primeira agência bancária, que era o BEC. Isso aí. Tem uns 40 dias, eu acho, que eles postaram isso. Né? E aí a Cascaju evoluiu para ser uma das grandes empresas de produção de castanha no interior do Ceará, chegando a gerar mais de 2.000 empregos. O primeiro carregamento, né? A foto histórica do primeiro carregamento de castanha para 52 caminhões. O meu avô José Messias fez parte desse comboio que levou para o porto exportação de castanha. Esse comboio passou pela Praça do Ferreira. Com faixas de Cascavel para o mundo. E o Edson Queiroz em pé, só sem paletó, né? Num caminhão acenando para as pessoas em Fortaleza. Por isso, gente, a grande importância de nós termos nesse momento, estarmos na iminência de entregarmos à população de Cascavel duas grandes obras. Primeiro, a obra da vida do Edson Queiroz, uma pessoa que foi tão importante, tão relevante para a história de Cascavel. Por isso que o nosso comércio hoje é o que é, porque houve uma pessoa que acreditou nisso, né, que deu a vazão a isso. E, paralelo a isso, a recuperação dos nossos maiores patrimônios arquitetônicos, do nosso patrimônio cultural de Cascavel, que é aquele prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia. Que embaixo existiam, salvo engano, foram 11 construídos no estado do Ceará, Evone, é isso? Por aí, algum município, Micó, Aquiraz e Cascavel. Só os municípios mais importantes tinham prédio. Não foram muitos municípios que tiveram equipamentos que nem esse. E aí ele estava em ruínas, né? Eram as casas, a casa de detenção embaixo e a casa de câmara em cima. Que era o modelo período colonial, né? Isso, né? E a nossa aqui abrigou, eu queria que vocês retratassem um pouco também isso, né? Do festejos, né? Os carnavais, uma ligação com o próprio CRC, que onde hoje se encontra o posto da sede, o antigo CESP, também a casa, quando o clube, os carnavais realizavam-se aqui. Na parte superior. Então, lá também foi realizado carnaval. Prejudicava aos detentos que não dormiam porque o carnaval, não precisa dizer o que faziam. Mas talvez também não tivesse tanto detento assim, não. Tinha detentos, sim. Na verdade, assim, né, o prédio, o modelo dele é aquele modelo, né, do antigo período colonial, de casa de câmara e cadeia, que embaixo ficava a prisão, a cadeia, em cima a câmara. Por quê? Que é o primeiro poder estabelecido da coroa, é o primeiro símbolo de poder político da coroa portuguesa, ainda no período colonial. E, posteriormente, esse prédio aí ele começou a abrigar solenidades oficiais, e inclusive os primeiros bailes de carnavais, né, que aconteceram lá no final do 19, começo do século 20, e se eu não me engano, né, Vânio, um dos últimos bailes de carnaval que aconteceu aí foi devido a um incidente, uma briga que teve, o cara jogou um lança-perfume. E era permitido na época? Era permitido e acabou cegando o olho de um rapaz,
eles aboliram os bailes. Aí foi quando passou para a primeira sede do clube, que é ali onde hoje é a Fundação CESP ali. Ou né? o posto de saúde da Posto sede, de que era a saúde, antiga Fundação CESP. A antiga né? Fundação Então, CESP. a primeira sede do CRC foi ali. Foi ali, que era a casa do João Aires Falcão, né? É isso? João Aires Falcão, né? Que é um dos primeiros carnavalistas. aí, ó. Pronto, Casa de João essa Aires, casa. essa daí, né? Essa daí. Que é um dos primeiros hoje fundadores do Vai Quem Quer, né? Que é da saúde, como é que chama? O posto de É o saúde. posto de saúde. de saúde da sede. Pronto, é aí. É? É. O E um BS detalhe sede. que eu queria É. mostrar, Aí. a casa de câmara, por favor, se a imagem voltasse. A casa de câmara para voltar. E a Casa de câmara, e uma a imagem. casa também abrigou a prefeitura, não é? Sim, sim. Eita. É, A não, ali foi casa de por um câmara, tempo, ali foi delegacia. O ali Jurandir, foi seu pai, foi um dos últimos dormitório. prefeitos de lá, né? O meu Foi- pai foi dos últimos vereadores. A Câmara saiu de lá justamente em 2001, né? Eu queria- Funcionou uma época a prefeitura embaixo e a Câmara em cima. Eu queria que mostrasse aquela outra imagem maior, pronto, essa aqui. Pronto. Pronto, Essa aí. casa de câmara aqui é uma coisa interessante. Essa entrada aqui é a entrada principal. Entrada para onde? Para a cadeia. Para a casa de câmara Era do outro lado. do outro lado. É. Por quê? Porque eram dois departamentos distintos. Distintos. Quem ia para a casa de câmara entrava pelos fundos, vamos dizer, pelo oeste, pelo poente, vamos dizer assim, e acessava por uma escada. Quem ia preso tinha duas celas embaixo, só tinha duas celas e uma grande, que era uma coletiva. E diziam, que até isso foi constatado aí, o que falou, que esse piso da casa de câmara tinha uma camada de sal Não, das celas. das celas, Das celas, né? do piso, que É. era de alvenaria, de tijolo, né? Tinha uma camada de sal, porque quando você era preso, com um pouco disso, você já estava amarelo, já estava pálido. Porque o sal consumia a sua, né, umidade, sua água, né? Hidratação, né? Desidratava, vamos dizer assim. Hidratava. Então, e quando fizeram aí, até o Kiko pode dar depoimento, que se eu falar, que minha avó era quem falava isso. E daí todo mundo falava. Ele fica já amarelo, só passa 2 dias, Só 3 passar dias. lá que. Passava a ficar, porque deitavam no chão, não tinha, uns tinham rede, outros não tinham. E assim era a dificuldade que os prisioneiros tinham. Na recuperação do prédio hoje, a entrada vai. Como vai? Trata-se hoje de um equipamento só. Essa entrada vai ser a entrada que era vai ser a entrada principal. Aqui era a entrada da Câmara. Ao contrário que algumas pessoas, olha, Tiago, é verdade que a escada sumiu, o assoalho de madeira, ele realmente não tinha mais, né? Os resquícios da escada ainda estavam lá, inclusive tirei Sim. foto, né? Eu estive lá com o Beto Ramires, a gente registrou esse momento, mas era muito íngreme, né? Então hoje, para atender às necessidades especiais, foi instalado um elevador e a modificação da escada para ficar de uma forma mais confortável a subida, então foi necessário que se tirasse uma entrada e ficasse, portanto, só uma. E aqui, dia 7 de novembro, a gente vai, todos nós iremos, acho que está a população toda está numa ansiedade imensa, numa expectativa imensa, Evane, para conhecermos esse prédio lá, né, depois de recuperado. Dia 7 de novembro a gente está lá entregando a população. Naquela vistoria que foi feita pela aquela equipe do grupo Edson Queiroz. Aqui nós tivemos lá, Kiko, que os primeiros arquitetos lá aqui. Eu acompanhei aquela vistoria. Sim, E a escada ela já estava pendente, ela estava solta. solta, né? E o arquiteto, o Osni Gomes, Uhum. ele subiu. Eu falei, se ele subiu, eu vou subir também. Eu E- subi morrendo de medo, mas eu subi. Digo, segura aí, vai Eu botei a câmera aqui para trás. Subimos e lá. fui assim, agarrado na lateral, porque não tinha. Ela balançava. Ela Não tinha oscilava. segurança de nada Tinha mais. segurança. Não era irrecuperável ali. Recuperava. Então É eu estava irrecuperável. realmente em ruínas, É. né? Então, É. eu tive a felicidade, digamos assim, de acompanhar esse prédio, o estado que esse prédio se encontrava. Desde que eu cheguei em Cascavel, eu vinha tirando foto desse prédio. Todo esse processo de paralisação, de abandono, eu tenho registrado. E desde quando começou eles cavando o solo para colocar o tapume, Uhum. Mireliane, Sim, lembro. eu registrei. Então, todo esse enredo, essa novela, que passou mais de 5 anos, nem Janete de Clé escreve dessa forma, né? Eu acompanhei muito de perto, né? E eu sou uma pessoa que eu vou
vibrar muito com essa a ressurreição desse prédio que ocupa aí, que habita a paisagem há mais de um século, né? É uma coisa que não tem como descrever assim, a emoção de ver isso funcionando. Olha, eu só para traduzir, eu vou tentar traduzir o seu sentimento. Esse sentimento é de quem é cascavelense. Aquilo dali era uma faca no peito do cascavelense, de vermos a nossa história virando ruínas, né? Realmente aquilo dali é extremamente desagradável para nós que temos aqui, crescemos nessa cidade, que acreditamos nessa cidade e tentamos preservar essa cidade. Aquilo era uma facada no peito. E a gente está podendo hoje vermos a modificação, um dos grandes sucessos da iniciativa de uma parceria do público com o privado. Né? Do público com o privado. Ainda temos isso, de ser a recuperação decorrente de uma parceria público-privada. Mas está sendo recuperado também, né? Aliás, principalmente pela força da vontade de cascavelenses que amam essa cidade. Por nós que estamos à frente dessa administração e a memória de um cascavelense, dos maiores cascavelenses da nossa história, que é o Edson Queiroz. Mesmo quase 40 anos após sua morte, ele está nos ajudando, por intermédio do Igor Queiroz, seu neto e sua família, recuperarmos aquela história. Ou seja, de uma forma ou de outra, é uma recuperação decorrente do amor de pessoas que amam essa cidade. Seja pelo Edson Queiroz e seja por todos nós. Eu estou nessa situação, estou prefeito, né? Mas eu tenho certeza que a força de vontade de todos nós, do nosso desejo, é que nos motivou a procurarmos essa parceria com o Instituto Pereliane, com a família Queiroz, para resgatarmos aquilo. Aquilo dali toda é a nossa força, a nossa perseverança, e eu carrego isso, essa perseverança e essa vontade dos cascavelenses. Eu tenho certeza que todos nós, independente de viés político eleitoral, aquilo é de quem é cascavelense, Evânio. Aquilo dali era uma facada no peito. E hoje a gente está tendo o orgulho de atravessarmos esse momento da ruína e a recuperação da história. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. Eu sou muito feliz de estar podendo, Paulinha, viver esse momento de retomada da história, do resgate do cascavelense, da vontade do cascavelense ver a sua cidade modificada. Interessante. E contamos com a contribuição ainda do chanceler do industrial Edson Queiroz. E por ironia do destino, aquele desmoronamento aconteceu no dia 1º de abril, o dia da mentira, para mostrar uma realidade... Uma realidade nua e crua ali era, enfim, né? Uma tragédia que vai ficar na história que pôde ser superada essa tragédia, não é isso? Com certeza. Bom, aí, não no contexto da tragédia, né? No contexto da tragédia, mas de acontecimentos importantes em Cascavel que tivemos aí. Eu tinha 1 ano de idade, naturalmente eu não me lembro, mas justamente me lembro de muita coisa, né? Mas também eu sei das contações de história. A gente teve um fato relevante no Brasil, digamos assim, um incidente geológico, geofísico, né? Que foi um tremor de terra no ano de 1980, que teve como até hoje, por exemplo, pessoas de Pitombeiras, reiteradamente, recorrentemente ali, existem tremores de terras naquela região, no Brito, na Pitombeiras, né, em Cristais. E nós tivemos conhecido como o terremoto brasileiro, que teve o epicentro, foi o maior tremor de terra da história do Brasil, 6.1 na escala Richter, né? Então vocês comparam aí com o que tem de tremor hoje no mundo aí, de terremoto, vocês comparam com o que foi esse brasileiro. Que o epicentro foi conhecido como o terremoto de Pacajus. Por quê? O epicentro foi em Chorozinho, mas Chorozinho era Pacajus. Né? Chorozinho era Pacajus. E isso foi sentido aqui. E aí eu já vi o meu pai contando que ele correu pro meio da rua comigo nos braços. Né? Então isso assustou muita gente. Tem até um fato engraçado que também eu conversando com meu avô, eu não me recordo o dono do bar que tinha ali na entrada da Prata, e ele vinha com o Tenente Cunha na época, e tinha um cara que nem tudo que ele falava condizia com a realidade, né? Para não dizer que tinha uma mentirinha de vez em quando. E tinha umas histórias muito engraçadas, que o avô chegou com o Tenente Cunha, não existia a Polícia Civil, o Tenente era quem era o delegado à época, né? Aí disse, você que é o Tenente Cunha, eu tava doido para falar com você mesmo, tava doido para falar com o senhor mesmo. O que foi? Diga aí.
Não, rapaz, porque depois do tremor, o meu vizinho disse que o meu terreno entrou 2 metros no terreno dele. Né? Então, para vocês terem ideia, como isso impactou no dia a dia da cidade, isso chamou a atenção no dia a dia da cidade. Aí, Antônio Carlos, aí eu queria que você falasse aí um pouco também da história aqui desse em Cascavel, tremor. né, teve uma repercussão muito grande, porque chegou a rachar prédios, casas, né? Eu tenho uma vaga lembrança, eu era muito criança na época, e as pessoas realmente, esse relato aí, né, que o seu pai falou, foi verdade. As Foi pessoas... o meu avô, Zé Messias, que vinha contando de teu verdade. avô, né? Ele, realmente o pessoal correu para fora, né, das O meu pai casas, que me levou no braço, né? e repercutiu muito. Eu acho que, se eu não me engano, foi em Palhano, na região de Palhano e Russas, chegou a cair casas. Também chegou a ser sentido na região, esses tremores. E aqui em Cascavel, houve essa repercussão muito grande, né, desse tremor de 1980. Uma coisa que impactou muito até psicologicamente com as pessoas. Na época, Pitombeiras era uma pequena comunidade, foi sentido e até hoje sente. Até né? hoje sente como Palhano também. Palhano, né? Palhano, toda aquela que é região município, ali. lá da região de Jaguaribana, né? E Cascavel teve uma repercussão muito grande esse tremor de 1980. Você se recorda, Evânio? Ou Recordo, tava sim. navegando? Não, eu estava em casa. Aí eu estava em casa e os cães, lá em casa tinha cães que dormiam no pátio, né, lá na frente da casa da minha mãe, ali do meu pai, e os cães começaram a latir muito, muito, constante, latindo, e meu pai acordou, o Edmundo, né, e reclamou dos cães, né, abriu a janela, mas não pararam. Com um pouco, houve o estrondo, eram umas 11 horas, parece que o tremor é de 11h10, uma coisa assim, não sei a hora, de noite. E o meu pai, quando houve o estrondo, eu estava acordado por conta dos cães latindo. E o papai acordou e chegou perto de mim. Evânio, quem é que está batendo no forro dessa casa aqui? O barulho, ele sentiu que fosse do forro, né? Eu digo, papai, isso é um tremor Instalando de terra. tudo. Isso é um tremor de terra, papai. E os cães continuaram lá. E isso na rua toda a gente sentia e escutava o barulho das pessoas na rua, né? Que é como se fosse assim, uma procissão, né? Quando está acontecendo um movimento popular na rua. E eu moro lá, naquele confim, e nesse tempo se escutava o barulho. E nós soubemos do outro dia o que todo mundo veio, todo mundo ficou na rua. Surpreso com lanterna na mão, candeeiro na mão, porque não queria entrar, porque ia dar outro. Podia dar outro e cair. Professor, até hoje a gente tem medo de ser professor, aproveitando o ensejo desses causos assustadores, que esse é verídico, e aquele caos do rastro das serpentes? Aquela ali é a história de Trancoso, né? História de Trancoso. Rapaz, é porque eu não me recordo, eu vou pesquisar. Eu sempre vou. Como era o nome da pessoa lá que tinha uma mercearia, um bar, e era parada quase que obrigatória de quem vinha da Capunga, né? Ele contava essas histórias. Ele esteve lá no bar. Né? Qual Não, isso faz tempo. Isso era do começo dos anos 80, eu esqueci o nome. Café Macaco? Não, Café mas Macaco era aqui Café depois da Preoca. Não, Na eu estive coluna. lá no Café Macaco. Isso aqui era na estrada da Capunga. Foi, Que inclusive ele disse que fulano de tal que era vizinho lá, não, rapaz, ali tem um cacimbão grande lá e tal, e você acredita que tá dando cavala lá de 12 quilos? Aí, rapaz, que você conversa? Não, que conversa, rapaz? Doutor Benoni passou, comprou 5 quilos. Por aí você tira como era a história realmente. Só o Benoni mesmo. Agora no Café Macaco, eu vou aproveitar aqui a deixa do professor Evânio. Foi curioso, né? Nós fizemos uma expedição até o Café Macaco, eu e o Costa, o professor lá do CC. Coxinha, seu Demóstenes. E nós fomos, e passamos, e voltamos, e nem o vestígio, porque a informação que nós tivemos, foi o Carlinho Cascavel, né, motorista, ele tirou umas fotos com o celular e mandou pra gente. E a gente, na empolgação, nem chegou a analisar que o tempo não poderia ter aquela construção. Mas nós fomos. E na volta, na terceira vez que nós voltamos, tinha uma pessoa sentada no banco lá debaixo do pé de castanhola e, cara, não, é logo ali. Por favor, leva a gente até lá, que nós não estamos conseguindo achar esse local. Aí quando chegou lá, eu já na ansiedade de ver aquela... Né, tomar um cafezinho lá no Café Macaco. Aí chega lá, tá só a mangueira, os coqueiros, né? Só o local. Só o local. Não era aqui. Ele falou, eu tomei café aqui. E eu tirei a foto do local, né? Interessante. A construção não existe mais. Não, com a foto antiga,
do arquivo do Franci, a configuração das árvores aí tá igualzinha, cara. A foto que eu fiz... Vendo a foto... Depois do asfaltamento ali da CE 350, eu tive a oportunidade de ir com meu avô, seu Zé Messias, para analisarmos e como ele passou muitos anos dirigindo o misto lá, então ele se recorda até, olha, aqui descia fulano de tal, que era comum, né? Aqui descia fulano, aqui descia... Existe uma escola, salvo engano, não sei se é Maria Façanha, alguma coisa, logo depois da Preoca, a família que ocupava ali. Hoje é Jabas Passarinho, se eu não me engano. Não, Jabas Passarinho é aqui no Cajueiro do Ministro, na 040. Eu estou falando lá da Estrada da Coluna, né? Então ali existiu o Café Macaco e tem alguns registros. Gente, vocês imaginam, hoje a gente vai de carro para Fortaleza, tira 40 minutos. Um ônibus, um Avant, tira 1h10, 1h20. Então eram 4 horas daqui até Fortaleza. Com estado, não existia asfalto. Era estrada vicinal, estrada carroçal mesmo. Pissarra. Né? Pissarra. Então, havia necessidade, imagine como hoje os transportes coletivos deixam a desejar muitas vezes, como você imagina naquela época, era o carro mais cara chata, cara dura. Embarque, né? O embarque do passageiro, às vezes o passageiro trazia muito material para incorporar no ônibus. Embarcava em cima do ônibus. Então, assim, tinha parada, tinha que ter, essas paradas existiam, não era, Vânia? Para descansar, para lanche, para tomar. Na coluna, todo ônibus que chegava parava na coluna, onde é a BR-116. Na esquina com a BR-116. Ali era uma parada obrigatória. O Dudu, que era o motorista, ele parava lá, levantava o capô do carro, do ônibus, ele sentava numa cadeira e se escorava e acendia um charuto e ficava fumando o charuto enquanto o motor esfriava, né? E muita gente não descia do ônibus, não descia porque ia tomar um café, mas não friava, ficava dentro do ônibus esperando o Dudu terminar de fumar um charutinho e o motor esfriar. Isso aí era... E abastecer, colocar lá a gasolina, água no radiador, né? O ônibus era assim. Gente, a gente falou aqui de diversos assuntos e para seguir, para dar rumo aqui para o final do nosso programa, vamos falar de 2 pautas que o brasileiro aqui gosta muito e o cascavelense não é diferente. Futebol e carnaval, né? Então, futebol a gente teve... Chechel foi um grande jogador de futebol, né? O seu Antônio Schitt, por isso que dá o nome do estádio, Antônio Schitt gostava muito de futebol, o Zeri, tantas outras pessoas, né? Epitácio. E Epitácio, né? Lolô. Isso, o Kika aí sabe a escalação todinha. Natal, todo mundo, né? Então, assim, nós tivemos aqui... por que se fala... Eu até hoje coloco, quando eu vou preencher algum cadastro, alguma loja, eu coloco o meu bairro como módulo esportivo. Por quê? Porque eu vim morar com o meu avô, seu Zé Messias, aqui na rua João Viana Filho, no loteamento do seu Zé Aracati, seu Zé, pai do Lindenberg, né? E o que tinha aqui de referência naquela época era o módulo esportivo. E o que era o módulo esportivo? Foi um equipamento decorrente de um programa do governo federal, ainda do governo João Batista Figueiredo, né? O de Cascavel foi o primeiro do Brasil. Hoje está resumido ao campo de futebol, a uma quadra, mas na verdade era uma estrutura, digamos assim, modular, por isso que eram vários módulos, tinham 2 quadras onde tinha basquete, futebol de salão e o voleibol, tinha a área do campo de futebol, tinha a pista de atletismo, tinha o espaço lá para arremesso de salto de distância, tinha tudo de evento, sobretudo para atletismo, né? E isso foi o primeiro equipamento do Brasil e trouxe das nossas maiores estrelas do futebol brasileiro, que foi o Garrincha. Então eu queria que a gente falasse, por isso que se fala módulo esportivo. Mas o nome do estádio é Antônio Schitt, porque foi o seu Antônio, salvo engano, que doou o terreno, foi o doador do terreno para isso. O Antônio Schitt, avô do Kleber Schitt, do Gleison, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse acontecimento. O Kiko tem alguma lembrança, Kiko, aí? Você sabe a escalação do time todinho da época? Não, eu acho que eu vou deixar aqui voltando de casa e tem mais conhecimento desse assunto que eu. Isso aí foi no ano de 79, né? Era um projeto do governo federal. O módulo esportivo foi o primeiro módulo esportivo do Brasil. Há quem diga que houve uma intervenção política. Aí a foto, Antônio Carlos, 3 grandes do esporte brasileiro, né? Garrincha, Mané Garrincha, né? Aí o Ademar.
um dos maiores Ademar da atletas, Silva, né, do atletismo brasileiro. Isso. E o senhor de óculos aí é o Canela, Canela. que era técnico da seleção brasileira de basquete. Então, houve uma intervenção política do deputado federal que era presidente da Câmara, se eu não me engano, na época, o Flávio Marcílio. Ele tinha uma base eleitoral em Cascavel e houve uma certa influência política Valinho, dele. doutor Valinho, acho que né? votava nele, não é isso? Era o Com doutor Valinho que o com apoiava certeza. e repercutiu muito, porque foi o primeiro módulo esportivo do Brasil. Na época, o governador Vigílio Távora E o presidente da República não veio. não veio. Você sabe por que foi, né? Houve questões políticas, né? Que o presidente do estádio não Brasil foi... era o Figueiredo, João né? Batista João Batista Figueiredo, Ele né? não veio, ele não veio porque foi informado que a pista, como é a pista de atletismo, não estava completa, né? E o Figueiredo disse, não, se é para isso, eu vou para outra solenidade. Realmente ele estava em Fortaleza. Faltou o piso da pista. A pista faltou o existia, piso mas da não tinha o pista. A piso e pista nem o estava- gramado. Nem um gramado. Faltou o piso, o gramado, ou seja, o estádio não estava Estava concluído completa. da A forma que arena, né? deveria. Como ele Como chamava, deveria, a arena. né? Aí o Figueiredo, os assessores devem ter orientado para ele não vir a Fortaleza. É o time do Palmeiras aí, Palmeiras né? Esporte Clube, lá da Bica. Só gente Time boa e que marcou conhecida aí, época viu? O time também que marcou época. Aí o meu pai ali à esquerda, a primeira esquerda, com a taça. Com a taça em O mãos. Ronaldo, o menino ali, o Caio, o Aim, o O Aim Tarcísio, tá ali, o Tarcísio. Ali é o Aim, né? né? É, o Aim. Eugênio, o João Apolônio. Essa turma aqui já é mais os meninos lá eram os O menudos, né? Osório, ó, aquele ali é o Osório, Os né? menudos Do na época Choró. aí, os irmãos aí, ó. Esses três aí, o É o Naldinho, pessoal e os irmãos, né? Luciano. O Flavinho do Correio, né? Ex-vereador, o Naldinho, o Vaninho, né? Os Exatamente. irmãos aí que jogavam muita bola, né? Jogava Tem muita mais bola, algum velho. aí? Tem mais algum registro? Aí? Tem o do Cascavel Esporte Clube. Esse daí é um dos primeiros times, o Turino, né? Creio que aí isso é Você é local, do Padre campo em frente ao Francisco. cemitério. É, em frente ao cemitério. É. Sério, o Padre Francisco. Aí O tem uma que fez curiosidade a que Senec, tem esse do menorzinho aí do colégio canto lá. esquerdo aí, né? Agachado, é o Francisco Esteves, né? Que ele tinha um apelido de miniatura e quando ele, né? Ele foi embora para o Rio de Janeiro e foi lá ele jockey. virou Foi um jockey, dos faleceu maiores no jockeys jockey. do Brasil, né? Foi, Francisco sim. Esteves. Ele teve muito destaque. Na época, jockey no Rio de Janeiro tinha status de um jogador de futebol hoje. Ele era Era uma coisa... Jockey Clube do Rio, né? E finalmente nós tivemos ali, onde hoje é o Mutirão, nós tivemos o Jorgitão, que era um Tem uma outra foto aí. terreno do Jorgito, lá da mãe do Jorgito, ali tivemos um campo que era do Jorgito, Jorgitão. Ainda vaga memória clássico do da época, Ceará né? e Cascavel Tá lá, aí. que saiu 3-3, né? Aí, E aí Cascavel aí, o Dr. Mansueto, o Tirrael, o Valfrido. Aí a seleção de Cascavel, né? Que jogou em Não, municipal, se eu não me engano, né? Aí, o Dr. Mansueto ali. O centro é no centro. É a pessoa do centro agachada. Ali o Tirrael. agachado, né? Que está com o braço cruzado, assim, agachado, ao centro. Tirrael. É. Enfim, aí nós tivemos também, foi outro momento, que já foi posterior, mais recente, 20 anos atrás, a gente teve, acho que você estava na solenidade, que foi, trouxemos outra estrela do futebol, onde era o Jorgitão, foi construído um ABC, uma quadra esportiva, que veio o Dunga, né, que tinha sido campeão brasileiro. Então, são figuras que vieram a Cascavel para inaugurar equipamentos esportivos. Hoje lá é uma escola, mas que, naturalmente, foi um grande evento. Mas essa vinda do Garrincha, pela expressão do... o Garrincha, depois do paralelo ao Pelé, o Garrincha tomou conta de uma Copa, né, a Copa de 62, né, então foi de grande relevância para o esporte. Né? E passando agora para o Carnaval... Só um minutinho. À vontade, eu queria fazer um registro também dessa parte do esporte, do futebol. Também o time do Vila União, foi do pessoal do Aquileu. Sim. Também teve uma participação muito interessante, né? Lá do Alto Luminoso, que tinha o goleiro Miguel, que era um destaque do time. Miguel. Né? E que o Mirandinha batia a bola lá. exatamente. E seleção brasileira. O clássico Palmeiras e Cascavel. Era um clássico que mexia com todo mundo, Com a cidade toda. mexia com jogadores, com torcida. Assim como os intermunicipais, né? Eu cheguei aí, Cascavel era Aracati, Cascavel Pacaú. Às vezes era tanta emoção que era meia hora de bola e meia hora de bufete. Era a emoção, né?
era aquela emoção A flor da toda. pele. né? Cascavel Então, foi vice-campeão, né, em Isso. 1948, né, pelo campeonato eu já peguei mais intermunicipal. recente, Evandro, já foi nos É, anos 80. nos anos Ainda 80. Também foi foi. vice-campeão em 80, né? Na época E lá do lembra- Chechel, né? Do Zé Moura, né? Que era. Foi. Essa é a primeira vez aí, não é isso? É, foi a E tinha primeira ainda o vez. Santa Cruz no campo de aviação, no campo do Santa Cruz ali. O de na Boa hoje é Vista. aquele largo ali na frente Aham. da... Santa Cruz foi um time muito referencial na época. Que antes, O meu pai, anterior a a gente, falando, Cascavel. a gente vai fazer os benefícios lá na Boa Vista e há 2 semanas atrás, inclusive, a gente falando, eu perguntando sobre a propriedade da área lá, que a gente vai fazer uma situação lá na Boa Vista. Ele, não, ali eu era menino, ali já era... Ele tanto começou a apitar futebol lá e fazendo referendo, ali era o campo do Santa Cruz. Já em 1900 e lá vai porrada. Entendeu? Então... Jogávamos ali. Jogavam ali, Sim. né? Então, assim, o futebol sempre era... Hoje houve essa disseminação, a proliferação de equipes de futebol. Eu me recordo que até 30 e poucos anos atrás, tinham 10, 12 times em Cascavel, havia uma disputa imensa, né, nos campeonatos. Era um time da Capunga, era o Palmeiras, o Cascavel, o Guanassés, enfim. Né? Final de semana era uma coisa... Hoje em dia você pega só de um lado do Guanassés, tem uma banda só, tem 30 times. Entendeu? No Alto Luminoso ali tem mais uns 4, 5, só de uma parte. Então, para você fazer um campeonato hoje em Cascavel, são mais de 90 times. E depois Barcelona, Isso, Copo Seco e o do Miguel, né? e o que Miguel, depois o Miguel, Toninho tomou conta e tal. Eram 3 times. Isso. Aí tinha Guanassés, Caponga, Cascavel, Palmeiras. Eram poucos times. O Pindoretama, eu assisti dos primeiros. Eu acho que o primeiro Cascavel e Pindoretama depois de emancipada, né? Eu assisti o jogo lá em Pindoretama, saiu 1-0 para Cascavel. O gol foi até um gol do Flavinho de bicicleta, Flavinho dos Correios, né? Deram uma cacetada no nariz dele depois, mas assim foi um fato. Foi o primeiro Cascavel e Pindoretama, para você ver como a rivalidade no futebol era grande. E interessante que tinha depois dos jogos lá aos domingos, a segunda-feira todo mundo para ouvir o programa da Rádio Litoral de Cascavel. Programa de esporte, do GG Moura. Esse ato perdura da turma se encontrar ali na esquina do Barão, da Praça dos Correios ali, até hoje. Né? Até hoje. A Rádio Litoral passou a ser a agenciadora dos jogos. Tinha lá, eu tenho um cartãozinho lá, no tempo do Palmeiras, tá lá, Palmeiras Capim de Roça, cota, tantos cruzeiros. Tinha cota, né? Que o time visitante e tal. Pronto, Kiko, passando do futebol e chegando ao carnaval. Nós tivemos aqui nesse nosso propósito de revitalizar as coisas que marcaram época, que tem a sua importância na história de Cascavel. A prefeitura conseguiu dar oportunidade e apoiar o projeto da Bagaceira na escola de samba, depois de, salvo engano, 23 anos sem desfilar. Né? Aqui estamos passando algumas imagens da Bagaceira nos anos 90, mas a gente sabe que anteriormente à Bagaceira nós tivemos outras escolas de samba, outros, né, que, por exemplo, nós temos aí o bloco mais democrático do Brasil, que é o Vai Quem Quer. Né? Hoje, inclusive, rapaz, eu estava lembrando disso, eu tive Paulinho ali depois que a gente saiu da solenidade na Secretaria de Infraestrutura, a gente está fazendo aquela revitalização, da recuperação do entorno do Memorial Edson Queiroz. Então, começou a asfaltar a Rua dos Milagres. E encontrei lá com o Tuá, e estava o Evandro, filho do Tuá, tocando bateria 7 horas da manhã. Eu digo, rapaz, eu estava doido para subir, para ver se eu ia errar alguma coisa, né? Mas ali, que flui daquela área ali, realmente essa coisa cultural, né? Musical, carnavalesca, que surgiu com... Aí vocês podem me corrigir, que pelo que eu... Surgiu com o Vai Quem Quer. Posteriormente veio a Bagaceira. Mas entre o surgimento do Vai Quem Quer e o da Bagaceira, aí eu me recordo que nós tivemos desfiles do pessoal lá da Sabiá, do Rio Novo, Unidos do Rio Novo, né, do Alto Luminoso, Estrela do Oriente, do Alto Luminoso e posteriormente da Estrela do Oriente, que já foi depois da Bagaceira. Né? Eram grandes desfiles para o contexto, para a condição financeira e social dos envolvidos. O Kiko pode né? até falar sobre isso aqui. Teve um episódio de uma pessoa de Cascavel, acho que ele pode até conhecer, que morava em Brasília. Aí parece que o Joãozinho 30 morava em Brasília, e uma pessoa daqui de Cascavel acabou por amizade tendo contato com ele. E o Joãozinho 30 foi um dos maiores nomes do carnaval carioca, né? Maiores carnavalistas. E mostrou lá essas imagens aqui da Bagaceira, vídeos e fotos.
ele ficou impressionado. Foi, realmente. Porque na época, a gente vê hoje, a gente vê isso aí, um jovem pode ver isso aí e dizer, não, não tá tanta repercussão, mas na época, você montar uma escola de samba inteira, com todas as alas, com todos os elementos que uma grande escola de samba tem, pegando desde o mestre-sala e porta-bandeira até bateria, e todas as alas, Exatamente. isso é incrível. Nos anos 90, bagaceira. Anos 80, né? Anos O seu 80. Queca teve uma participação no Alto Luminoso, é isso? O Queca foi o fundador. Compositor. Lá, era compositor, né, da Unidos do Rio Novo, né, e também lá do Alto, né, que tinham 2 escolas de samba no Alto e no Rio Novo. No Alto e Rio Novo. Aí depois teve a Estrela do Oriente, né, no bairro do ali Papoco, Bessalândia, né? Bessalândia, lá nas áreas do Evânio. Aí. Então, era um carnaval que tinha uma disputa, tinha uma briga na Praça da Matriz com o júri, parecido com o que é no Rio de Janeiro. Era incrível isso. Quando surgiu a bagaceira, quando foi criada a bagaceira, eu fui o autor do primeiro desenho da bagaceira, a primeira logomarca da bagaceira. Era um B, meio que um raio atravessando, não é isso? Eu desenhei uma garrafa com rótulo e tinha esse dentro do rótulo essa coisa. E interessante, o curioso é que eu tive essa participação assim passageira e fui morar em Brasília e vim ver um desfile da bagaceira em 2020, né, que eu não tinha visto ainda um desfile da bagaceira. E nessa ocasião eu fiz muitas fotos, gravei um vídeo de todo o percurso, gravei um vídeo bem interessante de todo o percurso e fiz muitas fotos. Aliás, eu acompanhei a bagaceira também, esse retorno. Desde as primeiras ações do grupo se reunindo, né, eu registrei na casa do Felipe, no Clube Recreativo Cascavelense. Uma feijoada lá no CRC, feijoada, né, o lançamento do Samba Enredo, eu também fiz um clipe mostrando o lançamento do Samba Enredo. E acompanhei bem de perto. E a bagaceira também teve uma ação bem interessante no Natal. Eles saíram entregando presentes para as crianças carentes aí, numa ação natalina, né, social. E foi muito interessante também registrar esses momentos da bagaceira. Olha, a bagaceira deve sair ao propósito do grupo, né? Deve sair, se Deus quiser, e estaremos nas ruas de novo em 2022, se Deus quiser, vencendo definitivamente essa pandemia. Cascavel tem esse viés carnavalesco. Antes, paralelo às escolas de samba nessa época, os carnavais do Clube Recreativo Cascavelense eram de grande referência no interior do estado do Ceará. Era um dos grandes carnavais do interior do estado do Ceará. Né? A C10 lá do Alcimar, a Veraneio, né? A radiadora lá, né? Então, assim, Cascavel tem esse viés carnavalesco, seja pelo surgimento do Bloco Vai Quem Quer, o bloco mais democrático do Brasil, lá da nossa Malvina, a bagaceira, passando pelo Rio Novo, pela Estrela do Oriente, pelo Alto Luminoso, pelo Carnaval de Clube. E aí, há 30 anos, esse ano fez 30 anos, deveria ter feito, né? 30 anos do primeiro Carnaval de rua da nossa cidade. 91, né? 91. Então, assim, Cascavel... A gestão lá do Paulo César e o teu pai, o Tino, organizou o carnaval de rua. Né? E agora, aproveitando nosso querido prefeito aqui, a Praça Nossa Senhora do Alto toda revitalizada e não vai ter carnaval mais lá, né? Olha, eu já entendi aqui, porque a sua colocação já me foi colocada algumas inúmeras vezes, né? Mas assim, ainda bem que está havendo as pessoas estão conformadas da importância daquele equipamento ali hoje, de tudo aquilo dali, e se incumbindo da responsabilidade da preservação, entendeu, Evânio, Paulinha? Né? Tem que preservar. Então, em momento nenhum, eu não disse que ia dizer, não vai, mas as pessoas, Thiago, tá lindo tudo aqui, embora estejam com os tapumes, Thiago, tá lindo tudo aqui, como é que a gente vai... Não dá certo a gente fazer o carnaval aqui. Mas a gente já tinha, aliás, temos já, paralelo a esse projeto da revitalização do entorno da Praça da Matriz, do entorno da Nossa Senhora do Ó, do Marco Zero, que nem o Kiko fala ali, a gente tem um propósito, já tinha o projeto também paralelo a esse, que nós vamos executar, se Deus quiser, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Que é de trazermos a liberdade, a sensação de quando você passar naquele ginásio, aquele elefante branco ali, que ele não ficou elefante branco porque acabou como um local que abriga empresas, né? E a gente já resolveu essa situação, a empresa que está instalada naquele ginásio, que é aquela área, salvo engano, é Praça Isaú Benício, antiga Praça da Feira Velha. A feira começou ali,
na primeira feira foi ali, que hoje tem como grande referência o Bar do Maninho, né? Né? Então, você imagina aquela coisa fechada que fechou aquele quarteirão e nós vamos trazer de volta a oportunidade de quem está de um lado daquela praça enxergar quem está do outro lado. O ginásio vai ser removido, a praça vai ser revitalizada e é correr contra o tempo? Mas eu acredito que dá certo e o carnaval vai ser realizado lá, o nosso carnaval cultural. Cascavel não deixará de ter o carnaval cultural e será mais um lugar que nós revitalizaremos e traremos de volta para o histórico de recuperação, de retomada, né, das raízes cascavelenses, quando a gente vai trazer de volta aquela praça da Feira Velha, ali a Praça Isaú Benício, por trás do CESP. Né? Quando eu pedi para fazer o projeto, o Evan dizendo que a referência hoje é o Bar do Maninho, aí os meninos que trabalham na prefeitura dizem assim, sim, Thiago, e o Bar do Maninho? Eu digo, vai ter a calma, né, que vai ter preocupação, né? Tem espaço para todo mundo, né? Então, as coisas que a gente, como sem dúvida nenhuma, como tivemos nós falamos aqui do bar o bar do Barão, o bar do Isaú, do próprio Isaú Benício, né? O bar do Zé de 15, e tivemos, então, o Maninho tem sua vez também na história dos bares cascavelenses, né? E aí, o nosso propósito é levarmos o carnaval para lá em 2022. Aí você pergunta, e dá tempo? Dá tempo, tem como fazer, e se Deus quiser, nós conseguiremos fazer, trazendo de volta essa liberdade, porque Cascavel, em alguns pontos, é uma cidade meio que escura, e ali fica, tem muita sombra, né, e fechado, ficou aquele equipamento grande ali, fechando, eu acho que é desproporcional para aquele ambiente. Então, é mais um espaço que nós traremos, uma praça pública, para o cumprimento, como eu disse aqui já, o verdadeiro cumprimento da função social da praça. Lugar de encontro, lugar de lazer, e sem dúvida nenhuma nós começaremos com o Carnaval 2022 lá, inclusive vendo o desfile da bagaceira passar. Não é certo? É assim, Kiko? Né? Gente, pode contar comigo. Né? Gente, eu queria aqui agradecer a vocês, né? Nós estamos aí, passou rápido aqui, quase 1h50 aqui de programa conversando com o prefeito. Digo aqui mais uma vez da satisfação, Evânio, que eu tenho de tê-lo aqui conosco, né? Eu tenho uma satisfação imensa de termos vocês são a preservação da história do Cascavel, né? Se não fosse por cascavelenses que nem vocês, como foi o Franci, como o Nelson, que há muito tempo morando fora, mas tem esse ímpeto, o Antônio, o saudoso Antônio Barão, o Oswaldo Benício, irmão do seu Olival, né, que mora em Aracati. Se não fosse o próprio Cleito, né, o Cleito Loureiro lá, né, hoje o nosso Cleito também, o Cleito secretário de Educação, tem um livro que trata sobre a feira, né? Enfim, se não fosse por cascavelenses que nem vocês, essa história estaria se perdendo, tá? Então vocês são um patrimônio vivo de Cascavel. Portanto, muito me honra, enquanto cidadão cascavelense, não digo nem como prefeito, porque as pessoas às vezes confundem muito, mas como cidadão cascavelense está podendo proporcionar esse tempo de apresentá-los vocês, junto com o prefeito, a história de Cascavel. O Kiko, que com 10 anos de Cascavel, está rendendo por mais de 300 anos de história, né? Por mais de 300 anos de história. E o Antônio Carlos já com esse viés herdado já do pai, até por força da profissão, né? E aqui, Paulinha, nós somos meros espectadores na frente de uma esfera dessa, né? Mas isso só é resultado de quem de fato gosta de Cascavel. E quanto pudermos, podem contar conosco para a preservação da nossa história, que mais 188 anos virão e as pessoas lembrarão que um dia nós estivemos aqui tomando conta desses 188 anos que passaram. Portanto, gente, muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Sigam nas nossas redes sociais a programação das festividades, embora estamos ainda com as limitações impostas pelos decretos em virtude da pandemia, né? Mas teremos aí, na medida do possível, algumas solenidades alusivas à celebração dos 188 anos do município de Cascavel. As considerações finais de vocês, queria agradecer, tá?
e a satisfação, mais uma vez, de tê-los aqui conosco. Tiago, mais uma vez agradecer nessa iniciativa, parabenizar a tua gestão, das gestões que a gente acompanha há muitos anos, né, não só até na história, essa preocupação com a preservação da memória e da história da cidade. Parabéns! A tua gestão está muito à frente aí nesse sentido e é interessante, é muito importante a sua preocupação pessoal com isso e isso ser colocado em prática por sua gestão como prefeito. Parabéns, a gente tem muito a agradecer a sua iniciativa, né? A você, a Paulinha, todos que Obrigado fazem mesmo. a sua gestão. Eu que agradeço. Bom, eu também sou muito grato por esse momento e nós fazemos história todos os dias. Esse é um momento histórico. Esse momento está registrado nos anais da história cascavelense. E tendo também, como você frisou muito bem, essa preocupação do nosso prefeito, da nossa vice-prefeita, em estar dando esse apoio à cultura cascavelense. Tendo cuidado de preservar isso, sabe, de guardar isso, para que nós não caiamos naquele que eu te falei, na amnésia coletiva. Na amnésia coletiva, né? Então, eu sou muito grato também por esse momento. Quero deixar aqui também um recado. Posso deixar aqui um recado? Claro. Eu falei agora há pouco sobre o site que eu estou reestruturando, o que há, que vai ser um repositório de informações, de notícias do dia a dia, de conteúdo histórico, cultural. Vai ter lá muita fotografia, muito recorte da história do Cascavel, dos causos da Serra da Mata Querida, também vão estar lá. E quem quiser apoiar esse trabalho, um patrocínio que é necessário também, quem gostar da cultura e quiser apoiar a cultura nesse espaço virtual, me procure para dar uma força, botar lá o seu banner da sua empresa, da sua instituição, enfim. Então está aberto aí para quem quiser apoiar essa causa aí do que é Cascavel, o retorno. Eu quero deixar assim claro que continuamos, o Kiko trabalha conosco na cronologia de Cascavel, cronologia cascavelense, que é publicado diariamente no Facebook. Depois ele se faz de humilde, né? O Cava se preocupa todo dia, gente. O trabalho que o Evânio faz todo dia, ele faz um registro com a data do dia, com eventos, Cascavel, com eventos daquele dia históricos de Cascavel. Desde o século XIX até o século atual. Então ele está, além de estar fazendo parte, ele está escrevendo a nossa história reescrevendo a nossa história diariamente. Então, porque isso é muito salutar, isso é muito importante. No meu DNA tem o sangue do Cascavel. Do nosso. Nosso. Então eu queria dizer que todo dia nós estamos fazendo o que é o nosso imagético, né? Que todo mundo precisa nem falar. E nós fazemos isso há um ano. E eu quero futuramente, próximo ano, transformar aquela cronologia em um texto com correção científica, tudo direitinho, para publicar para o povo de Cascavel, que aquilo não é meu, aquilo é do povo cascavelense, é dos meus conterrâneos, dos nossos conterrâneos, e eu quero aqui agradecer o seu convite e deixar uma mensagem para o meu amigo Jurandir, sua mamãe, que Deus o abençoe e parabéns, professor. Obrigado e desculpe alguma coisa da minha parte. Não, lógico, aqui, eu só lamento aqui que o tempo é pouco. Entendeu? Mas eu passaria muito mais tempo e que outras oportunidades virão. Paulinha? Bom, só dizer que, ressaltar aqui a importância desse momento. Eu digo que feliz é aquele que todo dia aprende algo novo. E eu aqui hoje eu aprendi muito, porque a gente sabe das histórias, mas a riqueza de detalhes é realmente enriquecedor, não é? A riqueza que foi colocado aqui, que foi compartilhado, não é? Então, eu quero dizer que estou muito feliz por participar com vocês desse momento histórico. Dizer que nós estamos de parabéns. O nosso Cascavel, a nossa querida cidade, está de parabéns pelos 188 anos, pelos avanços, por esse momento de superação, que todos nós estamos aqui, um momento de alegria também, não é? Essa pandemia já, se Deus quiser, já indo embora. E, aliás, nós estamos todos vacinados, todos cumprindo vacinados, aqui 4 semanas sem nenhum caso, né? Reforçar isso. E 4 semanas sem nenhum caso confirmado, então, isso realmente demonstra que o nosso povo, ele realmente deu exemplo, o povo, ele entendeu a nossa mensagem, a importância desse momento, e que a administração, a nossa administração,
ela está sempre ao lado do nosso povo de Cascavel. Muito obrigada e uma boa noite, que Deus abençoe. E obrigada aí pelo abraço do meu pai e da minha mãe. Vou retransmitir essa mensagem. Obrigado. Gente, obrigado a todos vocês, obrigado aqui mais uma vez aqui os companheiros de programa hoje, a nossa companheira Paulinha, e obrigado a todos vocês, a produção, as minhas que trabalharam aqui, a Neires, o Adefran, a André, enfim, a todos que trabalharam conosco nesse programa de hoje, aqui, a todos aqueles que fazem parte da administração pública do município de Cascavel e a todos, e principalmente a todos aqueles que amam essa cidade, né? Que tem Cascavel nitidamente reconhecida como cidade acolhedora, que recebeu muitas pessoas. Eu mesmo, uma parte da minha família, meu avô veio de Jaguaruana, o outro avô veio da região norte. Minha avó é daqui, lá da Serra da Mata Quiri, minha avó materna. Já a dona Antoninha veio do Cariri, enfim. Né, a gente é essa mistura de pessoas que vieram de fora e Cascavel adota essas pessoas, e essas pessoas adotam Cascavel para construir suas famílias, né? Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer o apoio, de ajudar a gente com palavras, enfrentarmos todos esses momentos difíceis que nós estamos vencendo aí. E, se Deus quiser, com muita determinação, nós continuaremos a contribuir com a mudança de nossa cidade. Cascavel hoje está celebrando, no próximo domingo, 188 anos de emancipação política, num momento muito virtuoso, né? Graças a Deus, um momento muito virtuoso, embora com todas as dificuldades inerentes aos tempos modernos, aos tempos atuais, inerentes até mesmo à administração pública, né? Mas nós temos muita coisa a celebrar. Portanto, convoco vocês a agradecer a Deus. Nós teremos celebração evangélica no próximo sábado, teremos a missa na Igreja Matriz no domingo, porque Cascavel é uma cidade de todos e administrada para todos. Viva Cascavel, cidade viva, terra de um povo feliz. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.